Fala pessoal, hoje a gente está naquele formato diferente que iniciamos, que é troca de ideias sobre mercado, cripto, economia, outros fatores correlatos. Como para quem não conhece a Sem Cripto, a gente tem esse viés de educação, a gente tem o escopo de tirar essa nebulosidade do mercado cripto, que já fizeram muita coisa errada, mas é um mercado extremamente sério e funcional. Então, a gente está nessa jornada e hoje a gente trouxe um parceiro nosso, o Bruno Lima, analista da WeSearch, e vamos trocar muita ideia. Fala aí, Bruno. Boa, Daniel. Primeiramente, agradecer o convite, uma Eu honra que estar aqui. agradeço. E é isso aí, vamos aí trocar ideia aí sobre mercado, cripto, né? Falar um pouco sobre análise on-chain, que hoje é o meu background dentro aí do mercado. E vamos lá que tem bastante coisa pra gente trocar essa ideia. Massa. Mas então, para começar, fala aí do teu background, da tua história um pouco, para quem não te conhece entender mais um pouco sobre ti. Show de bola. Bom, eu me chamo Bruno Liman, tenho atuais 30 anos de idade aí. Sou conhecido aí no mercado de Web3 como o Julius do mercado cripto, porque eu tenho muitos empregos aí dentro dessa indústria, né? Eu cheguei a trabalhar para 12 empresas no Caramba. mesmo ecossistema ali, né? E hoje eu tô aí em torno de 7 a 8 empresas, né? Tô com alguns negócios físicos também fora do mercado, fiz essa loucura também. Mas é isso, né? E, bom, eu comecei ali no mercado cripto em 2019, né? O meu background não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com cripto, nem tecnologia do tipo, né? Eu, na verdade, eu era músico. Eu fiquei 8 anos aí dedicado à música clássica, Que massa. era Eu violinista. sabia que era músico, mas não sabia que era música clássica. Música clássica. Não Interessante. tenho cara, mas eu tenho provas, tá? Tem lá no meu Instagram, lá, vídeos lá. Eu era violinista, Proof né? of work Proof ali. of Work, exatamente. Fiquei 8 anos aí sendo violinista, 5 anos atuando como profissional. Toquei nas melhores orquestras de São Paulo, Que estudei nas irado. melhores escolas também. Fiquei na Escola Municipal de Música de São Paulo, que na época que eu estudava lá era a segunda melhor da América Latina. Fiquei como bolsista lá. E, bom, 2019 chegou ali, né? Quase ali no início ali de 2020, né, veio ali o fator ali a pandemia, né? E músico ganha dinheiro de duas formas, tocando e dando aula. Na pandemia não dava para fazer nenhum nem outro, né? Então, de um dia para o outro a gente se viu praticamente desempregado, todo o Caramba. pessoal do meu setor, né, digamos assim. E é muito louco, né? Porque aí a gente volta naquela frase que o Flávio Augusto sempre fala que estabilidade não existe, né? Não existe. A gente estuda pra caramba, você pode ser o melhor cara na sua área e do nada acontece algo que tá fora Total. do Nem seu, concursado tem a estabilidade que o pessoal Exato, que acha, né? acha que tem, né? É muito louco isso mesmo, né? E é um cisne negro que aparece no mercado e já era, e te tira do jogo, né? E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu também já estava bem saturado, porque o ramo da música clássica é um ramo bem puxado. Era, sei lá, em torno de 6 a 7 horas de estudo por dia, fora o trabalho, tocando e tal, então era bem complicado. E do que eu, assim, eu até, uma época eu queria aprender a tocar violino, coincidentemente, mas quando eu fui me aprofundar um pouco mais, eu vi essa exigência que precisava 6, 7 horas de estudo e anos, e você não aprendia a tocar direito ainda, de forma funcional. Aí eu desisti. É exatamente isso. O problema do violino é isso, que ele é um instrumento muito ingrato, né? Você estuda ali e tal, mas se você fica às vezes 2, 3 dias, você já cai a qualidade, né? Caramba, Ele é cientificamente comprovado o instrumento mais difícil de se dominar, né? caramba, Então não é, sabia é disso, bem interessante. complicado mesmo. Eu não recomendo, tá, galera? Pra quem quer aprender, porque ou você aprende pra valer, pra ser profissional, ou você vai ficar tocando brilha, brilha, estrelinha, parecendo um gato miando. Então não vai ser legal. Mas enfim, foi uma parada, foi assim, foi um background bem legal, né? Porque a música ensina você a estudar, ensina você Disciplina, a né, eu diria. disciplina que você tem que ter é muito grande, então isso é legal porque eu sempre costumo falar que nada é em vão, né? Tudo que você faz na sua Não. vida de uma maneira correta ali se dedicando, você vai usar no futuro. Pode não saber pra Exatamente. quê, pode Até ser. Steve Jobs ele comentou numa famoso discurso, não lembro, acho que para os formandos de Stanford. Aí ficou famoso esse discurso. Ele fala que você não consegue conectar os pontos tentando projetar para frente. Algo que você faz e parece que vai ser inútil, às vezes Exato. é extremamente funcional lá na frente. Exatamente, mano. É muito louco isso, cara. Porque na hora não faz sentido, mas sei lá, às vezes passa 5, 6 anos, você vê que utiliza a parada de uma maneira muito boa, assim, né? Tanto que todo o meu background de estudo que eu utilizei na música, para aprender o violino, para aprender, para se tornar um músico bom, eu utilizo hoje no meu setup de estudos, né? E isso é aquela agrega, né? É muito bacana. E eu acho que até a tua capacidade criativa Sim. também deve ter sido aflorada
absurdamente nesses Total. estudos, né? Total. É muito louco, assim. Eu costumo dizer, assim, que eu fui, assim, eu cheguei num alto nível na minha época, mas eu andava com os caras, com os melhores caras da minha época, né, na música em si. E eu posso dizer que os caras são basicamente mutantes, assim, são X-Men da vida, assim. Os caras realmente são fora de série, assim. Então, foi isso, né? Até pra gente fechar esse tópico, eu lembrei de uma história, não lembro quem era o músico, mas um pianista. Chegou uma mulher pra ele, aí falou assim: eu daria a minha vida pra tocar igual a ti. Aí ele falou: eu dei a minha vida pra tocar igual eu toco. É Uma exatamente isso. abdicação absurda, imagino. É exatamente isso, cara. É uma ciência mesmo, uma parada bem complexa, assim. Pô, interessante. Mas me fala aí, então, terminou em 2019 e a partir disso começou a entrar no mundo cripto, propriamente dito. Exato, né? Como eu disse, né? De um dia pro outro eu me vi desempregado. Então eu comecei a fazer alguns bicos ali pra levantar uma grana e tal. Tinha um dinheiro guardado também e vi que na época, 2020 ali, a galera tava começando a aflorar bastante a questão de Bitcoin, né? Sim. As mídias sociais, e aí a galera utilizava muito Facebook ainda, né? Então, Bitcoin pra lá, Bitcoin pra cá. Eu falei, cara, vamos dar uma olhada nisso daí, né? Todo mundo tá falando que tá ganhando dinheiro com isso, por que eu não, né? Então vamos lá olhar. E, cara, comecei ali a dar uma olhada por cima e tal, entrei num negócio ou outro e, cara, pirâmide pra lá, pirâmide pra cá. Eu falei, puta, mano, que é isso, velho? Eu me vi, assim, perdendo metade da minha reserva, assim, que eu tinha guardado e, tipo, em uma pirâmide em si, né? Em um golpe em si. E Sim. foi uma parada, assim, que eu falei, puta, mano, não acredito, velho. E era um dinheiro guardado pra me manter ali naquele período de pandemia e foi de vala, né? Porque em 2020, tava o ápice ali, tanto dos ICOs, né? Tanto dessas pirâmides, cara. E é muito difícil para quando você tá entrando num mercado novo, você saber o que é golpe e o que não é. Você não tem Você não tem background nenhum. conhecimento para Exato. discernir o que é o que. Eu lembro até quando eu tava na época da faculdade de economia, 2020 por aí, eu já tinha ouvido falar sobre Bitcoin, né? E na minha arrogância, e antes disso, eu tinha pegado um case, um cara foi palestrar lá na faculdade, na UFC, Federal do Ceará. Eu sou de lá, para quem não sabe. Aí foi palestrar lá como se fosse um expert sobre Bitcoin. Aí o operacional dele era o quê? Um robô trader que dava lucros mensais, fazia uma mágica de arbitragem Arbitragem. para ganhar não sei quantos por cento ao mês. Aí sem isso, não precisava nem entender sobre cripto, né? Só ter um conhecimento de mercado, já tinha algum entendimento. Olhava assim, coisa esquisita. Por que que existe essa mágica no mercado do cripto e em outros mercados não Não existe? existe. Exato. Aí, mas dito e feito, foi caindo cada vez mais essas pirâmides e fizeram um desfavor, né? Que Sim. queimou muito o mercado. Muito. Tem pessoas que até hoje não mexem com Bitcoin por causa que associa isso. Entendeu? Exatamente. Caiu numa algo que não tem nada a ver com Bitcoin, porque quando você estuda a tecnologia em si, o ethos, o para que foi criado em si, a ideia de Satoshi em si, você vê que não tem nada a ver com isso. Não, Não nada tem a nada a ver ver. com isso. E até um aspecto interessante sobre isso é que o pessoal associa, como tu disse, cripto, a pirâmide, a Ponzi, a coisa errada, mas se você pega a história econômica, tudo que é novidade, que não existe um conhecimento já disperso na sociedade, um entendimento mais fluido sobre aquilo ali, sempre é do ser humano. Ele vai Desconfiar e explorar criticar. e ele vai explorar para utilizar como fraude. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal teve uma corrida do petróleo, né? Sim. O pessoal começou a falsificar documentos de terras que nem existiam e supostamente teriam petróleo e vendiam aquilo ali até em mercado secundário. Loucura. A história lá das tulipas, tu Sim, lembra, né? total. Sempre Augustus, o pessoal especulando sobre tulipas, que era um vírus, né? Não sei se tu lembra da história toda. Era um vírus que deixava a tulipa branca. Branca. E aí começaram a especular sobre o terreno, que nem tinha plantação de tulipa, que supostamente daria a essas sempre Augustus. Mano, loucura. O ser humano vai É, explorar. é porque aquela, né? A tecnologia ela sempre vai ser neutra. E toda revolução tecnológica sempre vai ser utilizada para o bem, tanto para o mal. A Exatamente. internet trouxe um avanço ferrado às nossas vidas. Hoje não dá para ver sem internet, não existe isso, mas também trouxe um monte de golpe. Com certeza. Cripto, a mesma coisa. Inteligência artificial, porra, Mesma o coisa. tanto de golpe que tá tendo com inteligência artificial hoje em dia é loucura, mas então a IA é ruim? Não. A inteligência artificial tá trazendo um avanço ferrado também. A taxa de produtividade das pessoas aumentou muito com a Demais. utilidade de IA. Demais. Então, tipo assim, é neutro.
Cabe do ser humano saber o que ele vai fazer, tanto pro bem, tanto pro mal, né? Então, é como isso. uma arma, né? Exato. Uma arma pode ser utilizada para atacar alguém ou para se defender. Exatamente. A ferramenta é neutra. Exatamente. É isso. E aí eu segui, né? Enfim, caí, mas acabei não desistindo do estudo assim. Falei, cara, eu acho que não é isso. Eu acho que realmente tem algo interessante nessa proposta. E aí eu comecei a fazer meus estudos, né, no tete-a-tete YouTube e Google, né? Por si, né? É. E naquela época era até difícil. Não tinha tanto Conheci. player bom, assim. E a Tinha minha... que pegar na gringa, né? Exato. Eu não precisei de ir na gringa, porque a minha sorte foi que eu conheci direto o canal do Fernando Urrich. Ah, boa. E o Fernando Urrich, até hoje, pra mim é uma referência... Pra mim também. Assim, O cara é o cara é incrível. foda, né? Tanto que o primeiro livro em língua portuguesa sobre Bitcoin foi escrito por ele, né? Que é um livro muito bom, é atual até Eu li hoje. também. Em 2016, eu acho, É. o cara escreveu o livro, a Exato. apresentação. Assim, Muito OG anterior. demais. E os vídeos deles era muito bom. Era técnico, porque o Fernando Urrich, ele tem uma linguagem técnica, tanto que depois ele lançou um curso chamado Ciclos de Mercado, que ele também falava de cripto, só que ele falava de economia como um todo. Sim. E eu comprei esse curso e assisti as aulas, assim. E como eu disse, era uma parada, eu nunca estudei economia, eu vim de escola pública, meu background era Mozart e Beethoven, entendeu? Então, a minha parada era essa. Então, tipo assim, eu pegava as aulas dele e assistia uma, duas vezes, às vezes até 3 vezes pra poder entender. Porque a linguagem dele não é a mais simples, mas é não muito foda. O cara é muito bom, né? Não, e é interessante, até comentando sobre o Fernando Urrich, ele fala que ele não pode se denominar como economista no Brasil, porque ele é graduado em administração. Eu já vi essa parada dele. Mas ele tem mestrado na Espanha em economia, né? Só que pro Brasil ele não pode não pode dizer que é economista. Só que, só pra ter ideia, o cara é o que mais tem conhecimento sobre economia que eu já conheci, e principalmente sobre a economia monetária, mais do que os doutores lá da UFC, pós-doutores. Bizarro, O né? cara é bizarro e não pode ser economista. É o que o pessoal fala, né? É pouca hype e muito proof of work ali, né? Muito Demais. trabalho, né? Então foi muito bom porque eu consumi todo o conteúdo dele grátis, né? Gratuito. Depois ele lançou essa mentoria. Eu comprei em parceria com meu primo, né? A gente comprou rachada ali, que a gente tava duro pra caramba na época. Passamos em 12 vezes no cartão lá. E, cara, comia aqueles conteúdos lá. Comia aqueles conteúdos, né? E aí, depois eu conheci também o Felipe Persigo, né? Que naquela época, em 2021, tinha um conteúdo bem legal também. Entrei pra comunidade dele pra ter uma comunidade mais cripto, né? Então, pra poder entender um pouco mais de cripto. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um MBA, né? Em blockchain e criptoativos pela Faculdade irado. Focus, né? E aí fiz, né? Consegui hoje tenho esse diploma, essa certificação, né? E de lá pra frente eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo, entendeu? Posso não saber tanto ainda, mas se eu não começar, eu não vou começar nunca, né? E fiz Melhor feito do que perfeito, né? Exatamente. E comecei a gravar vídeo, né? Eu sempre fui muito bem do audiovisual, né? Eu sempre sabia mexer ali com os programas de edição, então meus vídeos eram interessantes, assim, sabe? Fluía bem, assim, eu tinha uma linguagem legal e tal. E aí eu fui pro primeiro evento de cripto, que foi o NFT Brasil, que hoje é o Token Nation. Token Nation, exato, né? Que teve o rebrand de nome. E fui pro NFT Brasil, não tinha nem ingresso para entrar na área mesmo, que antes eles separavam, né? Era uma área gratuita e uma área só para quem tinha ingresso. E fui lá, e lá eu conheci um cara, né? Um cara que eu achava que ele era desse tamanho, e quando eu fui ver ele era desse tamanho, que é o Casta, né? Foi a primeira coisa que eu falei pra ele, assim, quando eu conheci ele. Eu falei, caraca, eu achava que você era maior. Ele, não, todo mundo fala isso e tal. E, pô, troquei uma ideia com ele lá e tal. E eu já acompanhava um pouco do trabalho dele na época, ele tava na Mercúrios ainda. E até é engraçado, né? Porque ele lançou uma série, né? Quando ele saiu da Mercúrios, ele começou o canal dele sozinho, né? E ele lançou uma série Estude com Casta, né? E eu achava que eu sabia estudar uma cripto. Eu achava que eu sabia estudar um projeto. Pô, eu entro no CoinMarketCap, vejo o supply, vejo a inflação do projeto e tal. Beleza, eu sei o que é isso. E aí, nesse primeiro vídeo que eu assisti dele, era ele estudando um projeto, se não me engano, era Algorand. E foi 3 horas de vídeo. Ele estudando a parada ao vivo. E eu falei assim, nossa, eu não sei nada. Eu não sei nada. E assim, não só eu não sei nada, como 90% do mercado cripto também não sabe nada. 99%, eu diria. Exato, entendeu? Fui generoso ainda. E aí eu falei, cara, eu preciso colar nesse cara, porque é isso que eu quero. Eu quero entender como ele entende, né? E aí eu mandei mensagem pra ele, eu lembro no Instagram dele, e ele falou, eu não tenho curso, mas eu tenho uma comunidade, que é a guilda, né? Que é a famosa guilda.
E aí entrei na comunidade dele. E aí comecei ali, né, consumir tudo que tinha pra consumir ali, cara. Eu sempre fui muito estudioso. Estudar pra mim nunca foi problema, porque eu vim, né, já estudava música, pra mim foi só mudar notas por letras, então pra mim era tranquilo. Estudei e foi muito engraçado porque foi o ápice da minha virada de chave ali foi começar a trabalhar com Casta, né, que sempre sou grato ali pela vida dele. Foi o seguinte, tem a crise da subprime, né? A famosa crise da subprime, 2008 que ali. 2008, que inclusive foi o estopim ali, né, da criação de Satoshi, né? Que ele coloca ali no white paper ali a matéria do jornal, Chancellor on Brinks, não sei o que, né? Bailout, Isso, exato. que é resgatando um banco, eu acho, não lembro se é do Reino Unido, É. mas eles Basicamente, os resgatando bancos, ali. o Fed imprimindo dinheiro para resgatar os bancos que fizeram a própria cagada. Sim, Exatamente. Passando a mãozinha na cabeça deles, né? Só que, cara, tem um filme, né, que é sobre essa série, que é sobre esse evento, que é A Grande Aposta. Né? Um filme bem famoso, que fala toda a história do subprime e tal. Só que, cara, eu tinha assistido aquele filme 3 vezes, eu nunca tinha entendido, é enfim, o que difícil, né? seria. É muito difícil, é complexo. Pra quem tá de fora, pra quem não tem um background de economia, é muito difícil. Eu tinha assistido aquele filme 3 vezes e eu falava, mano, o filme é muito bom, mas eu não entendi, velho. Tá ligado? Eu não entendi o que era subprime e tal. E aí o Casta, ele lançou uma série de estudar eventos históricos. E ele lançou um vídeo, ele fez uma live estudando subprime. E, cara, quando ele fez essa coisa didática dele e tal, eu falei, puta, mano, entendi o que era subprime. Eu fiquei assim, caraca, mano, os caras eram muito safados, velho, como os caras fizeram isso e tal. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa série e resumi em um Reels, e fiz um Reels, né, sobre essa série. E foi bem bacana, porque foi um Reels que eu ficava mesclando em personagens e tal. E aí eu fui para um evento da Paradigma, né, que era um evento bem privado ali, que ia ter palestra do Casta, do Orlando, da galera e tal, do Fernando Urrich também. E cheguei no Casta e mostrei, falei, cara, dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui. Ele, mano, isso ficou genial. Você não quer editar meus vídeos, não? Falei, ah, mano, eu quero. E aí começou, né? Então, tipo, é aquela, né? São contatos que você faz ali de maneira aleatória que você não sabe o que vai virar. Algum, Hoje, é, né? alguma coisa surge ali inesperadamente que pode mudar a vida do cara, né? Exato, exato. Então, assim, é um cara que eu sempre falo dele quando eu me apresento e tal, porque é um cara que mudou o game pra mim, né? Eu, claro, eu sempre fiz a minha parte, trabalhei, sempre estudei muito, sempre entreguei o que era pra ser entregado, sempre a mais até. E, cara, dali pra frente mudou o game, né? E quando foi isso aí? 2020? 2023, 3. 2023. Tá. E aí eu comecei ali, cuidar ali da parte de mídias dele, depois comecei a me aperfeiçoar bastante em análise on-chain, comecei a fazer esse trabalho de análise on-chain, prestar relatórios para diversas comunidades, tanto do MPC, tanto do Defiers, né, hoje com o Research, né, a gente criou ali a Research e tudo mais, então, resumidamente, foi basicamente isso, minha mudada de chave, né, pro mercado, né. Mudou bastante, né? Uhum. Pô, interessante a história. Achei bacana esse teu background de músico. Eu sabia que era músico, mas não sabia que era música clássica. Aí quando eu falo música clássica, ninguém acredita. Eu tenho que mostrar o vídeo de eu tocando. Eu falo, é verdade, tá aqui, ó. Não tô mentindo. Pô, agora falando de análise on-chain, aí tu faz relatórios na Research e outras plataformas. Isso. Tu puxa para algum setor de mercado cripto específico, Cara, Bitcoin, no Ethereum? início eu tentava me concentrar em todos os setores, entender, né, o que estava acontecendo, né? Só que hoje, cara, é impossível Não dá. você coisar, né? A galera às vezes não tem essa noção, mas hoje, né, com os dados que a gente tem da Dani, existem mais de 80 milhões de tokens. Então, Não não dá dá. para você ficar se baseando. O que eu faço, às vezes, é uma leitura básica ali de alguns setores que estão se performando bem, mas o meu foco principal é Bitcoin. Até porque, né, o Bitcoin, devido ao monopólio do mercado cripto que ele tem, tudo que acontece nele acaba refletindo em 99% dos Sim. outros criptos, né? E até hoje também a galera já não tem muita vibe de altcoin, né? É uma parada que a gente pode trocar ideia depois, mas resumindo assim, foco sempre em Bitcoin, Eu né? acho que até por conta da institucionalização recente do Bitcoin, que traz uma demanda grande, né, Sim. pro criptoativo, eu acho que. E até falando de especialidades, algo que eu comentava há algum tempo, que eu enxergava, porque, por exemplo, se tu pega o mercado financeiro, um analista do mercado financeiro, o cara que é um analista do setor bancário, o setor bancário não se conversa com o setor de energia. É algo totalmente Totalmente diferente. específico. Se você não se especializa, você não faz análise direito. Eu acho que na nossa jornada, que até faz parte da construção do mercado cripto, a gente ter um entendimento geralzão é importante, mas a gente tem que ter uma especialidade, seja de setor, criptoativos. Hoje em dia também
tento focar mais no Bitcoin. Sim. Aí eu puxo também para parte mais infratech, smart contracts, essas blockchains mais generalistas, né, de uso geral, como Ethereum, Solana. Aí eu tento focar nisso. Não puxo muito para parte de tokenização. Tem que entender o geral, né? Mas eu tento focar nisso. Se você não se especializa em alguma coisa, você acaba sendo aquele analista que é mais do mesmo. Você fala, não é nem um analista, você é um cara de repórter de jornal, você só fala das notícias. Sim. Tá o blockchain, não sei o que, mas tá, e aí? Entendeu? Então foi por isso até mesmo que a Research foi criada, né? A Research, o Castro, ele criou a Research lá no início, eu também fui um dos analistas fundadores, né? Junto com o Puerari e também com o Vitor Alfa, porque a gente entendeu que, cara, não dá mais para acompanhar o mercado todo uma pessoa só. Não existe, entendeu? Cara, a gente esses dias fez, né, daqui a pouco vai fazer aniversário em julho, na verdade, em junho ou julho? Não, é julho agora, vai fazer aniversário do crash da Terra Luna. Pô, já faz 3 anos o bagulho, mano. Parece que foi um dia desse. Mano, parece que foi um dia desse, entendeu? Que tava todo mundo colado no Twitter vendo o que tava acontecendo, o preço da Luna indo batendo abaixo de $1, de $90 para abaixo de $1 e tal. Mano, parece que foi ontem. E já passou 3 anos, entendeu? Então, tipo, a ideia da Research foi isso: pegar os analistas que são melhores em cada background, uni-los e a gente bater tese junto, pra gente entender como o mercado tá andando. Porque, cara, não adianta. Hoje, você mesmo falou sobre a questão da institucionalização do Bitcoin. Cara, não adianta eu querer ficar só analisando o dado on-chain se eu não conversar com o macro. Pô, não tem como. O dado on-chain pode estar falando uma coisa, aí o Trump faz um tweet que vai bombardear o Irã. Acabou meu dado on-chain. Acabou a análise. Acabou a análise, entendeu? Então foi justamente isso, né? Hoje a gente tem ali, são 16 analistas que estão com a gente hoje, né? E, cara, tem o Vitor Alfa, que é especialista na parte de macro, né? Tem o Rafael Puerari, que ele traz especialista em relatórios de cripto, então ele sempre está trazendo uma atualização dos principais setores do mercado, né? Tem eu, que é o meu background em si é análise on-chain, tem o Dan, né, que trabalha também nessa parte de macro, tem a Andrea, que trabalha numa parte mais sociológica, né, falando de IA e tudo mais. Exato, né? A gente fala que a gente montou os Vingadores, né, do mercado cripto, né, que é cada um voltado na sua área ali, né? Então é muito... Recentemente entrou o André Aro agora com a gente aí, que tá fazendo um trabalho que ele já manja muito de pool de liquidez, né? Então, assim, é muito bacana, porque no nosso escopo, né, toda terça-feira a gente faz uma reunião de alinhamento onde a gente bate teses. Então é 20 minutos cada analista batendo uma tese, então você consegue se atualizar do mercado todo em 2, 3 horas de call, que parece muito, mas não é, tá ligado? Tem às vezes que, cara, que eu começo a falar um tema, aí daqui a pouco, não concordo e tal, e passou 3 horas e a gente tá debatendo o mesmo tema, porque, mano, isso que é da hora, entendeu? Isso é da hora. Você andar, eu sempre falo, dali eu me considero o menorzinho, mas é melhor você ser o menor que anda com os maiores do que o maior que anda com os menores, entendeu? Exatamente. Então, pra mim ali é uma escola, é muito bacana ali, né? A gente já vai para 2 anos de projeto aí, agora a gente tá crescendo bastante, né, em visibilidade. E, cara, tem sido sensacional. E ajuda muito essa questão da gente conseguir se atualizar com o mercado como um todo, né? Sem ter que ficar buscando informação em várias pontes, né, do mercado. Eu sou um assinante lá da newsletter de vocês. Eu comentei até com um amigo teu, eu esqueci o nome dele. É um cabeludinho de bigode, asiático. É o Locke. O Locke é o dono da Research, pô. Aí, eu não lembro se era dele o artigo, mas era sobre NFT e use case de trading games, Pokémon. Cara, eu acho que esse artigo, se eu não me engano, foi do Pedra. Foi do Bernard Pedra. Achei interessantíssimo. Muito bom, né? Aí eu falo, como que, cara, eu que tô no Bitcoin vou saber numa parada dessa? Não tem como, tem que parar todo o meu setup, que já é, mano, uma loucura pra ir buscar uma coisa dessa. Então é muito legal você ter um analista que tá focado nessa parte de NFT, tá ligado? Então funciona muito bem, assim. Porque é como a gente comentou, o mercado cripto, imagina, ele começa incipiente ali com Bitcoin, vão surgindo novos setores, novos criptoativos. Chega uma hora que não dá para analisar tudo, entender tudo. O pessoal acha, às vezes, eu acho engraçado isso. Deve acontecer contigo também. Às vezes, sempre aparece alguma pessoa, criptomoeda tal, criptoativo tal, o que tu acha? Sei nem que cripto é essa, cara. Não, o problema é quando chegar, isso daqui vai ser o novo Bitcoin. Eu falo, irmão, em pleno 2026 tá falando do novo Bitcoin, cara. Ainda tem essa. Mas sim, acontece bastante. O que você acha de tal projeto? Irmão, nem tô olhando. Eu nem tô olhando. E também, assim, hoje em dia, cara, pouco me interessa mesmo, porque a gente vê uma dinâmica de mercado totalmente diferente do que a gente tinha no ciclo de 2021.
Primeiro dados, 2021 a gente tinha em torno de 1,6 milhões de tokens. Hoje a gente já tem 80 milhões de tokens. Então primeiro, já mudou totalmente o escopo ali de fragmentação de liquidez e tudo mais. Beleza. Hoje, com a tokenização, que é um setor que, puta, só cresce, Só né? cresce. Ela deu uma quebrada muito incrível. grande no que a gente tinha do mercado de altcoins. Por quê? É muito louco isso daí. Vamos dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo, stablecoins. Stablecoins, antigamente, era um indicador muito bom para você saber quando o Bitcoin iria, entre aspas, entrar num rally de alta ou num rally de baixo. Por quê? Quando o supply de stablecoins crescia, o market cap de stablecoins crescia, significa o quê? Basicamente, você estava injetando liquidez para comprar. alguma movimentação. Exatamente. Por quê? Porque em 2021 você usava stablecoin para quê? Para comprar Ethereum, Solana, Shiba, seja o que for. Hoje você usa stablecoin para quê? Para tudo. Para tudo. Você carrega seu cartão cripto e usa no seu dia a dia. E tanto quando a gente pega recentemente, inclusive, nessa queda que a gente está presenciando, o mercado cripto como um todo, o market cap ali, capitalização de mercado num declive ali abrupto, e o market cap de stablecoin só cresce. Market cap de stablecoins nesse ciclo só bateu o all-time high. Só o time high. Só o all-time high. Com o Bitcoin subindo ou não. Inclusive, olha que interessante, mês passado foi o pior mês da história dos ETFs. A gente teve 4,5 bilhões de dólares em saída dos ETFs. E foi o mês que as stablecoins bateram all-time high em volume. Olha que muito louco isso. Caramba. Então a gente vê que sabia stablecoins totalmente se descolou do mercado cripto. Tá descolado. Por quê? Cara, é o dia a dia. Você usa no dia a dia. Eu fui pro Paraguai, fiquei Sim. uma semana lá no Paraguai, lá com o time da Ever, lá, cara, carreguei meu cartão cripto, o SDT pra lá, o SDT pra cá e foi. E mais que isso, né? Não só o varejo, a pessoa comum, né? Entre aspas, utilizando, mas o institucional tá muito forte em stablecoin. Exato. Porque é o ouro, entendeu? É o ouro da parada. Então você vê, beleza, a gente falou disso daí. Outro ponto, né? Altcoins que você comprava lá em 2021. Hoje em dia a gente tem as ações tokenizadas. Sim. Você não só pode comprar ações tokenizadas, como você consegue fazer pool de liquidez com ações tokenizadas. Aí eu te pergunto, você prefere fazer pool de liquidez com uma Apple ou com uma Shiba? Entende? Então, tipo assim, é uma dinâmica totalmente diferente, porque em 2021, meio que o mercado cripto roubava a parcela de risco do mercado tradicional. Sim. Que é o mercado tradicional, 2021, vou investir numa ação e também vou colocar em cripto, porque cripto tem, né, volatilidade e tudo mais. Posso Tem ganhar ali dentro, pode ganhar, nessa fazer os volatilidade. 10x, 15x, 20x e tal. Hoje, o mercado tradicional tá roubando a liquidez de cripto. Porque hoje a gente tem uma Apple Sim. tokenizada, uma Nvidia tokenizada, entendeu? Então é muito louco. Eu ainda não vejo a hora, o próximo ciclo vai vir as carteiras 10x de ações tokenizadas. Eu tenho certeza que isso vai vir, tá ligado? E esse ponto que tu comentou eu acho interessante, porque é algo que eu comento sempre. Na minha análise, isso pra mim é muito óbvio, é muito lógico. Não vai existir mais mercado cripto no longo prazo, no sentido de que não é que cripto vai acabar, é no sentido de que a cripto vai se inserir no mercado financeiro tradicional, o mercado financeiro tradicional vai utilizar toda a infracripto e já está utilizando em grande parte, até com stablecoins, a gente estava comentando, tokenização, enfim, vai entrar no mercado financeiro tradicional, vai espalhar a tecnologia de forma absurda e os criptoativos vão ser utilizados também como ativos numa alocação, eu diria, comum de investimentos. Exato. O cara coloca ali, e já está acontecendo de certa forma, né? Se a gente pega, sei lá, JP Morgan, BNY Mellon, os grandes bancos, os grandes gestores de investimento, eles já... E é engraçado que muitos eram contra, né? Falavam... Total. JP Morgan, nossa. Era. O que criticou cripto... Quebrou a cara depois quebrou a ali. cara, entendeu? Então é o lance do que? Da tecnologia, cara. A tecnologia, quando ela traz ali eficiência de mercado, eficiência de custo e tal, ela vai ser adotada, entendeu? E a gente de cripto, eu espero que a galera esteja de olhos abertos, entendendo que o lance não é tu comprar o tokenzinho, não. A geminha. A Eu geminha, odeio esse entendeu? termo, geminha. Eu acho que a galera, assim, tenho fé, né, que a galera aprendeu nesse ciclo, né? Porque o tanto de carteira 10x, carteira milionária que não entregou nenhum X, ou fechou no negativo, eu acho que deu pra galera entender um pouco, né? Eu diria que muitos não aprenderam, porque imagina, quando voltar quando voltar a bull market próxima, mais o FOMO da próxima relevante, especulação, a galera sempre volta, não tem Sempre. jeito, entendeu? Sempre vai ter o ser humano é muito míope em relação a esse Sim. tipo de coisa, esquece rápido. Mas eu vejo que a gente passou por um momento que eu acho que, ou passou, ou tá passando por um momento de estouro de bolha, né? No sentido de que, né, o Casta ele sempre fala sobre a questão da bolha da internet, né? A bolha.com.
que lá nos anos 99 para 2000, né, toda empresa que colocava .com e fazia um site captava bilhões e milhões ali de investimento, de funding, né? A empresa não podia entregar nada, a empresa só tinha um site.com e coisa. E o que aconteceu? A bolha.com estourou nos anos 2000, e aí é o pessoal sempre fala, né? A internet morreu depois disso? Não. Boas empresas foram criadas depois Sim. daquilo, né? A Meta, a Amazon sobreviveram. E eu acho que é realmente o momento que a gente está vivendo hoje, né? 80 milhões de tokens. Irmão, Não funciona. tem, né? Só que desses 80 milhões de tokens, tem uma Hyperliquid, que Extremamente tá aí indo funcional. na contramão do mundo, né? Cito até mesmo o token da EVA, da operação da Evervalue, que é um token que tem um ecossistema muito interessante, que faz o jus à mineração, que é bem bacana também. Mas às vezes a gente vê projetos que estão saindo e estão conseguindo se sobressair porque realmente é um projeto interessante, onde tem um token que consegue capturar valor do sucesso do projeto. Sim. Porque o problema também é esse. Tem muito projeto bom que o token não Perfeito. serve para bosta nenhuma e não Perfeito. captura a crescente. Chainlink fecha a Exato. parceria com todo o sistema. Mas Cara, o token não captura nada. não captura. Eles estão tentando mudar agora, né? Pelo menos eles estão colocando uma utilização um pouco maior do próprio token, o link, tentando fazer uma reserva ali de link também. Mas a jornada inteira, a Chainlink, um projeto absurdo, extremamente funcional. Eles estão tentando mudar isso agora, né? Vamos Cara, ver se. é foda porque um dos problemas da Chainlink, o produto de Oráculo em si é muito barato. Sim. Então, para você usar, por mais que você, vamos colocar a link ali para. É muito barato. Então, não capta. Quem se ferrou muito nisso daí foi Ethereum. Sim. Ethereum, né, antes das Layer 2. Cara, ia fazer uma transação, era $10, $15, jogando baixo ainda, né? $10 se você fazer meia-noite ali, no horário bem tranquilo, Sim. né? Tinha, pô, E quando teve a febre de NFT que não, loucura. virou um estouro, 100, todas as $200 transações, ali. Pô, mas totalmente inutilizável inutilizável, né? Pro varejo. Aí é que pro tá. varejo. Pro varejo. Beleza, vamos lançar as Layer 2. As Layer 2 vão baratear o Ethereum, vamos lançar uma atualização para deixar mais barato e tal. Legal, ficou barato. Realmente, tá muito barato utilizar Ethereum. Às vezes você não gasta nem $1 numa transação. Sim. E isso falando da Ethereum Mainnet, Centavos, fora às as vezes. Layer 2. Só que aí, e a inflação? E agora? Por quê? Toda vez que você fazia uma transação cara, você queimava Ether. Sim. E isso ajudava na inflação do token. Pega tem um site chamado Ultrasound Money, que ele mostra, né, a inflação do Ether no histórico toda, e depois mostra depois que teve atualização, mudando o Ether, né, para Proof of Stake, né, Proof of Work, Proof of Stake. Tem gente que às vezes não sabe, mas o Ether já foi Proof of Work, né, já você minerava com as E ASICs lá. faziam com Bitcoin. Como Isso, fazem com exatamente. Bitcoin, E aí teve uma exatamente. atualização, né, que transformou 2022 ali, né? se não me engano. por aí. Que transformou o Ether em Proof of Stake, né? Cara, de lá, quando teve essa atualização, a inflação do Ether começou realmente a ser deflacionária. Porque Sim. era caro para usar Ether, toda a transação comia taxa, você queimava Ether. Só que depois que veio o lançamento das Layer 2, o Ether voltou a ser inflacionário. E hoje a inflação dele está maior do que a do Bitcoin, levemente maior, quando você coloca ali no semanal. Mas levemente maior e tal, só que o Bitcoin tem halving. Daqui 4 anos a inflação do Bitcoin Sim. já corta pela metade de novo. É entendeu? decrescente até Então você virar vê. assintoticamente perto de zero. Exato, são problemas que a fundação às vezes não pensou na hora que lançou e hoje tá ferrando o Cara, token em si. eu tenho uma tese sobre a rede Ethereum que eu comecei a refletir há alguns meses. Eu comecei na verdade, deve ter coisa de ano. Eu tinha, na minha análise, a Ethereum como eles deram um tiro no pé. Eu pensei. Só que eu fiquei refletindo sobre, imagina o que eu pensei. Quando a gente pega ali o trilema blockchain, né? Você tem que escolher 2 entre 3. Descentralização, escalabilidade e segurança, né? Aí ele não foi pela escalabilidade, pegou os outros 2. E puxou a escalabilidade, meio que quebrando o trilema, por outro meio, via Layer 2. Só que aí a receita da rede diminuiu absurdamente. Mas ainda assim, ele criou uma externalidade de rede, um efeito de rede, porque manteve vários usuários, inclusive agentes institucionais, dentro ali do ecossistema. Então não perdeu, por exemplo, na minha percepção, ia perder tudo para Solana, saca? E aí manteve com isso, assim, como se estivesse queimando caixa, como se fosse uma startup. Sim. Queimou caixa, diminuiu a receita, mas deixou o pessoal ali dentro. E agora estão com atualização para tentar tornar escalável de forma nativa. Nativa. Entendeu? Se funcionar,
vai É. ser uma jogada de mestre. Sim, sim. E um disclaimer, tá? Antes dos Ethereum maximalistas me xingar aqui, eu estou falando mal do token Ether. Eu não estou falando mal do ecossistema Ethereum, O tá? ecossistema O ecossistema Ethereum incrível. continua sendo o top 1. Quando a gente coloca em TVL ali em valor travado, são mais de 50 bilhões de dólares travados no É ecossistema muita do Ethereum. coisa. O segundo lugar, que se eu não me engano é BNB, tem eu acho que 4, 5 bilhões. Então são mais de 10 vezes a mais do segundo lugar. Então o Ethereum, como ecossistema, continua sendo Totalmente lá. acima. É o lar da tokenização. As E pessoas e preferem os tokenizar lá. institucionais, eles vão priorizar o quê? Algo que tem já mais consolidação. Exato, Eles vão puxar total. para Ethereum, Você não né? vai arriscar, vou tokenizar na Solana. A Solana é rápido, mas, cara, não tem. O dinheiro tá na Ethereum, É. entendeu? Então, o lance é: o Ether não tá conseguindo aproveitar Não desse capta crescimento. ainda. Entendeu? Não capta. Não capta. Parou Exato. de captar, entendeu? Então, é esse que é o dilema, né, cara? Às vezes é um puta projeto, mas o token não agrega em nada. Em nada. E Esse teve é até o um X da lance. questão. Exato, e teve até um lance que foi uma polêmica recente, né? Que eu acho que isso pode ser até mesmo o futuro do mercado cripto, que agora a gente vai. Teve recentemente um cartão aí, né? Que eu não vou citar nomes, que prometeu um airdrop já faz 2 anos. Eu tô E, sabendo dessa história. e aí anunciou recentemente que agora ele não vai ter mais airdrop, vai Cara, ser isso aí foi equity loucura. da empresa. Cara, assim, não defendendo o cartão, tá? Pelo amor de Deus. Eu achei uma puta sacanagem, entendeu? Você ficar 2 anos farmando em cima da comunidade, dando festa louco, torrando dinheiro nas festas e tal, e na hora do vamos ver, nada de airdrop. Beleza. Quebra de palavra. Só que o lance de tornar um airdrop de equity, de ações, eu acho isso interessante. E eu acho que isso pode ser o futuro do mercado cripto. As empresas pararem de disponibilizar token e, cara, disponibilização. Porque a Sim. ação realmente você é detentor, Sócio ali, sócio ali do projeto, entendeu? Mesma coisa, Uniswap. O que o Token Uni agrega o ecossistema do Uniswap? Nada. É. Eu não quero o Token Uni, eu quero o equity da Uniswap. Entendeu? Então, tipo, claro, foi uma cagada que esses caras fizeram, foi sacanagem, beleza, ok. Mas é uma ideia que eu acho que pode vingar pro futuro. Eu entendeu? acho que eu acho até- que pode ser o novo padrão de airdrops. Até talvez. a gente trazendo isso que a gente estava comentando, dessa integração do mercado financeiro tradicional com o mercado cripto, é quase como se fosse uma associação também, Sim. de alguma forma, né? Os Exato. projetos cripto meio que ali virando TradeFi de alguma forma, ao invés de eu te dar um airdrop, tu pega uma equity. Exato. Eu acho extremamente funcional. E bem melhor. Bem Extremamente melhor. funcional. Pra que eu vou querer um token que os caras vão desovar no primeiro dia de airdrop? É. Entendeu? Então, tipo assim, é uma ideia que eu acho que pode ser o futuro, entendeu? Erraram na execução, mas a ideia talvez pode ser Faz o futuro. sentido. Faz sentido. Até se a gente pega também, falando dessa questão de mudanças de airdrop e a gente estava falando também sobre quase como se fosse abertura de capital, porque eu lembro, teve uma época que tava um boom de ICO. Era ICO para tudo que é canto. Ah, lembrei porque eu fiz esse nick, porque tu comentou da .com, Sim. e aí quando falava que era empresa de cripto, porra, eu lembro muito bem disso, que era empresa de cripto, era chuva de investimento, venture capital, entrando nos ICO dos caras, pegando um bocado de cripto. Hoje em dia tá baixíssimo. Baixíssimo, E baixíssimo. antes do declive agora, Sim. já tava declinando, eu acho que eles têm que mudar o operacional. Aumento de seriedade no mercado, a institucionalização É que assim, virou. inevitável. Ali no meados de 2025 ali tava uma várzea, né? A gente tem uma maldição lançada no mercado cripto chamada Pump.fan, né? Que quando foi lançado isso, acabou com o mercado cripto ali. Eu acho que se tivesse um prêmio piores do ciclo, piores da história do mercado cripto, Pump.fan seria o primeiro lugar. Que virou uma várzea ali, Puxou virou... uma receita absurda. Absurda. Mas aquilo ali é o craque do mercado, cara. Entendeu? Ainda mais agora com o sistema de lives deles lá, o pessoal arrancando o dente na live pra Pô, ganhar fiquei 100 sabendo dólares. disso aí, O loucura. cara tatuando a testa, Loucura, entendeu? loucura. E, cara, tem um caso que é bizarro, que os caras, eu acho que prometeram $1.000 pra quem tatuasse o nome do projeto na testa. Loucura. E aí o cara foi lá e tatuou o nome errado. Ou seja, ele não ganhou o coisa. E aí ele lançou um token com o nome do que ele tinha tatuado errado, eu acho que foi uma parada assim, e aí o token deu lá um cap lá, ele conseguiu ganhar uma grana com as taxas, assim. Caramba. Mas, cara, é não bizarro. sabia dessa história. Inclusive tem um episódio no Black Mirror, na última temporada, que é exatamente isso, né? Que o cara Caramba, começa a vou atrás. fazer essas doideiras pra ficar ganhando dinheiro. Arranca o dente, entendeu? loucura. Faz coisas loucuras. E, cara, às vezes dá até vergonha de falar que eu trabalho com cripto com casos desses assim, Pois é. entendeu? Porque É doideira. o ônus e o bônus, né? Sim. É o que eu falei, a gente falou da discussão da tecnologia, é neutro. É neutro. Você poderia fazer a live ali, uma live da hora e tal, com
coisa e tal pra ganhar uma receita. Mas não, as pessoas querem explorar o ser humano no pior ápice Sim. possível. É por isso a importância do que a gente faz, né? Porque a Exato. gente traz justamente a seriedade que existe a parte extremamente séria, e eu diria que é a maior parte, só que muitas vezes o que faz sucesso, alarde, é a É, parte é, negativa, né? não é à toa que quais são os vídeos mais viralizados do nosso mercado? As thumbnails. A próxima moeda que vai fazer 100x. 10x. Né? 10 você tá jogando tranquilo ainda, entendeu? Comenta, eu quero que eu vou passar uma lista de 10 geminhas que podem performar 10x e o mercado não está vendo, só eu estou vendo. Cara, em 2021 isso já era difícil de engolir. Agora, hoje em dia ainda ter gente fazendo isso é loucura, Pô, mano. eu É diria loucura. que é imoral. Imoral. É imoral, Imoral. porque Entendeu? você não tem essa informação, mesmo que você faça uma análise que tenha alguma projeção disso, é altamente não provável de se acontecer, porque se você percebe sozinho ali, alguém também está enxergando, então Total. não faz. Total. Você só é a liquidez de exit. Só, É, só a liquidez pra galera sair e despencar o token na sua cabeça. e aí você passar isso para as pessoas É é imoral. extremamente imoral. Às vezes o cara bota as reservas da vida dele porque, sei lá, ele acredita em influência XYZ, é o efeito halo, né? Já ouviu falar? Sim. O efeito halo, aí o cara fala alguma coisa bacana, aí depois falam algo extremamente absurdo, mas como foi ele que disse, aí o consumidor ali do conteúdo dele acredita. E o cara bota, às vezes, a reserva da vida dele porque confia plenamente nessa pessoa, perde tudo e fica por isso. É, e não é à toa que a gente vê no Brasil a febre das bets, né? A galera perdendo fortunas e fortunas, gente entrando, fazendo até coisas ruins com a própria vida por causa que se endividou com o tigrinho, com não sei o quê. Galera lançando sala de sinais de tigrinho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não seja. Não Gente, seja esse não cara. seja esse cara, velho. Sala de sinal de tigrinho. Ah, tal horário, se você jogar, vai. Uou, entendeu? Tipo, é bizarro, sabe? Eu sei assim que o brasileiro ele tem vivido um período bem ruim, né? Tá difícil morar no Brasil. É caro morar no É Brasil, caro. cara. É caro, entendeu? Mas, cara, você não pode colocar o seu desespero na frente de tudo e achar que você vai estourar numa única oportunidade. Porque se você não estourar, acontece igual esses casos. O cara vai lá, tá totalmente endividado porque usou o dinheiro da vida numa promessa. Numa promessa. E vicia, né? E vicia. E A vicia. OMS, A adrenalina da parada vicia. a OMS já classificou como uma doença a dependência de aposta, porque o efeito é como se fosse de uma droga. Sim. Você tem ali uma recompensa inesperada, dá um choque ali de dopamina na sua cabeça, É, quase como se fosse uma droga. e isso sempre foi um vício, só que, por exemplo, na época dos nossos pais, eles iam lá no baralho e tal, na coisa. Só Jogo que, do cara, bicho agora o acesso é aqui, ó. é muito mais Você faz um fácil. piquezinho ali e tal e já começa. E vai, fica horas e horas e horas, entendeu? Então é doideira, cara. É assim, é tenebroso mesmo a parada. Teve até uma notícia recente que muita gente estava utilizando o dinheiro do Bolsa Família Bolsa Família. para gastar em bet. Bizarro. Cara, isso é loucura. Mas então, a gente estava falando de análise, até a gente comentou um pouco sobre institucionalização. Uma coisa que eu me pego vendo assim da analistas, eu diria a galera um pouco mais maximalista, é que a institucionalização é algo negativo. Eu queria saber, eu sei, e eu acho que é a mesma da tua, mas eu queria saber o que tu acha desse viés das pessoas de dizer que a institucionalização no mercado cripto é algo ruim. Não, isso era inevitável, entendeu? Qualquer, assim, falando do nosso mercado, para o Bitcoin se tornar o famoso mainstream, né? 2021, eu só sabia essa palavra. A cripto vai ser mainstream, Bitcoin vai ser mainstream. Não tem como se não ser mainstream se não passar por esse processo. Onde os big Concordo players vão totalmente. estar lá. BlackRock, Fidelity. Eles precisam estar lá. E para isso tá, tem que passar na mão desses caras, né? Concordo O lance totalmente. é, trazendo um pouco do background de análise on-chain, eu sempre falo nas minhas palestras que existe uma análise on-chain antes dos ETFs e uma análise on-chain depois dos ETFs. Os ETFs, eles bagunçaram diversos indicadores. Sim, Um indicador que, cara, eu falo pra galera entrar e ver o exemplo, é o número de interesses ativos, né? É um indicador que quebrou nesse ciclo. Por quê? A gente pega o ciclo de 2021 e o ciclo de 2018, toda vez que a gente teve um pico de preço no Bitcoin, a gente teve um pico de atividade na rede, né?
Só que nesse ciclo, o Bitcoin bateu o all-time high antes do halving, nos $70 mil, não teve atividade. O Bitcoin bateu um all-time high depois, ali em dezembro de 2024, $100 mil, não teve atividade. 2025, ali, batendo 120 e pouco, não teve atividade. A atividade só caía. Por quê? Agora a gente tem, o que que é um ETF? Basicamente, né? Muitos Bitcoins sendo gerenciados por poucas carteiras. E antes, cada Exatamente. carteira fazia o seu trampo, né? Então, é um indicador que quebrou. É um indicador que hoje, se você se guiar por isso, você não vai acertar nada, né? Então, para analisar on-chain, a gente teve que se reinventar, né? Começar a analisar os indicadores de outras formas. Por exemplo, MVRV, que é o indicador mais falado aí do mercado, Mais né? famoso, O mais eu diria, famoso, né? Quando começou o ciclo de 2024, vi muito analista falando, quando o MVRV bater 5 pontos, você já começa ali a desovar suas posições. O MVRV nesse ciclo, se eu não me engano, bateu 2,7, o máximo. Não passou, acho que nem de 3,5, Não, não não passou. passou. Não É passou. um que eu acompanho, inclusive. Por quê? E isso vem da tese do quê? Uma tese que a gente começou a bater em 2024 dos topos descendentes. Conforme o Bitcoin vai amadurecendo e a sua volatilidade vai diminuindo, pô, Bruno, vai diminuindo, o Bitcoin cai, tá diminuindo. Comparado ao diminuindo. histórico, A gente tá pega diminuindo. até, se eu não me engano, tinha feito uma análise sobre isso. 2025, mesmo na queda, foi uma das menores Sim, volatilidades históricas da história do Bitcoin. E exato. mesmo o pessoal enxergando essa Achando que era o fim queda, do o mundo e fim do tal. mundo, volatilidade histórica decrescente, tendência decrescente. Exato. E aí isso faz o quê? Com a maioria dos indicadores de ciclo, eles baterem topos descendentes. Ou seja, MVRV lá, sei lá, em 2015 o topo foi em 13 pontos. Depois, em 2018, foi 9 pontos. Em 2021, chegou a 5 pontos. Nesse ciclo, 2,7. E olhe lá. Então é uma leitura que você tem que se adaptar, né? É o percentual em supply and profit, que também é um ótimo indicador de fundo de mercado, né? Ele também está fazendo o quê? Topos ascendentes. Ou seja, no ciclo de 2015 ali, se eu não me engano, a quantidade de bitcoins no lucro estava em 37% no fundo do mercado. Apenas 37% de todos os bitcoins estavam no lucro. Claro que você tem que considerar a inflação do Bitcoin, né? Mas beleza, tirando da equação aqui. Fundo de 2018 bateu, sei lá, 42%. Fundo de 2021, com o crash da FTX em novembro de 2021, bateu ali, eu acho que 45, alguma coisa. Nesse ciclo, o fundo até então, $58 mil, recentemente no dia 6 de junho, foi ali na casa dos 48, 49. Então você vê que o indicador ele vai cada vez menos fazendo fundos menores. Então você Sim, tem que sempre estar estudando isso, cara. E é louco, porque a refinando a gente não tem análise. background, mano. Só teve o quê? 4 ciclos, velho. Entendeu? Pô, pega o histórico do ouro. O ouro é milenar, 3 entendeu? mil anos de 3 história do mil anos ouro, de história história. econômica, pelo Exato. menos. Agora você analisar um ativo que assim, teve 4 ciclos. Eu nem considero muito o primeiro, porque o primeiro foi o Gênesis. A parada, tipo, tava iniciando. Não Não dá pra tinha você como, é. entender. Entendeu? Então, tipo, é muito louco. É um desafio muito grande, mas É, faz parte do game. faz total. O que a gente tenta fazer como analista é o quê? A gente tenta criar sempre paralelos a variáveis aproximadas do mercado Sim. financeiro, da economia, e tenta puxar para cripto. Mas Exato. cripto tem as suas especificidades que, se você não levar em conta, aí quebra. A gente faz essas aproximações, correlações, mas, por exemplo, isso de quantificar as carteiras, os endereços ativos, é muito É interessante. muito. Você não faz isso em outro local. Exato, cara. Isso é o paradigma. A blockchain ela trouxe um paradigma para o mercado financeiro que não existia, cara. Você poder, né? Eu sempre faço as análises, eu sempre faço o panorama on-chain e off-chain nas minhas palestras. Por exemplo, a gente teve o caso das americanas, né? Que tava com um rombo lá de, eu acho que, de 20 bilhões. Mano, aquele rombo, ele não foi construído de um dia para o outro. Aquilo era uma situação que já estava se perdurando Com anos, 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 certeza. anos. Aí eles trocaram a diretoria lá das americanas, né? Em 9 dias, o novo diretor falou: opa, tá faltando 20 aqui, ó. 20 o quê? 20 mil? 20 milhões? Não, 20 bi. 20 bi, né? É Por outro lado, brincadeira. quando a gente pega, por exemplo, o hack da Bybit, que foi até então o maior hack da história, foi mais de 2 bilhões de dólares sendo hackeados ali pelo grupo do Lazarus. Quando começou o hack da Bybit, o Twitter todo já estava florado, porque começou a ver um monte de movimentação estranha das carteiras da Bybit de saída. Movimentações gigantescas. Então o Twitter já estava florado, ou seja, a galera conseguiu descobrir o hack da Bybit antes da própria Bybit se pronunciar. Por quê? De um lado eu tenho on-chain, do lado eu tenho off-chain. Então isso é muito louco, Isso é muito né? interessante. E, por exemplo, big players investindo, né? Teve uma notícia lá em 2022, 2023 que o veinho lá, o Warren Buffett, tinha vendido bilhões ali em ações da Apple. Só que aquela notícia não é em tempo real. Não, É um não é. panorama de economia, você sabe mais que eu. É 3, 4 meses atrás, né? Que saiu Se o o cara tem que fazer balancete. o disclosure ali, que normalmente, se não me engano, no caso deles, que eles têm
a empresa listada, né, em mercado Sim. de bolsa, eles têm que fazer isso, se eu não me engano, trimestralmente. Aí, ó. E Entendeu? Então você tem aí, esse deságio de 3 meses, é, né? Ou seja, quando aconteceu, já foi. Agora, por outro lado, quando o Trump vai lá e compra um Ethereum, um Solana da vida, você vê em tempo real, que a carteira dele tá craqueada lá no Arkham, você sim, consegue ver. Então, esse panorama de on-chain off-chain é uma dinâmica muito louca. E isso vai se muda muito, perdurar o muda muito mercado. Em a breve, a análise. gente vai conseguir ver posições de grandes empresas, tá? Empresas, big empresas mesmo, big fundos, comprando, a gente vai conseguir ver essas posições de compra de Apple, Nvidia, seja o que for, em tempo real. Por causa do quê? Do mercado de tokenização. Sim, O mercado de tokenização traz muito mais eficiência do que o mercado demais. tradicional. Imagina, sexta-feira, 4 horas da tarde, fechou o pregão, gente, ninguém opera mais, a gente volta na segunda. Aí teve lá o carry trade do Japão, num domingo. Todo mundo caindo, tal, os gapzão na bolsa, a bolsa vai abrir com um gap desse tamanho. Cara, quem tá tokenizado já vende, já sai da posição a hora que quiser. Entendeu? Quem E, on-chain, você faz o que você quiser. e tem até analista, pessoal do mercado financeiro tradicional, que está tentando precificar nos ativos tokenizados antes de voltar a negociação ali na segunda-feira, ver como está a movimentação dos ativos tokenizados ali no 24/7, no final de semana, para tentar ver e antecipar de Antecipar os alguma movimentos, forma. entendeu? É muito louco, muda até o mercado financeiro Financeiro tradicional. tradicional, entendeu? Então é isso que a gente tá falando, mano. On-chain vai agregar com o mercado tradicional no futuro, velho. Porque, mano, é eficiência de mercado, velho. É eficiência. Mano, os Faria Lima vai trabalhar igual nós de final de semana assim, cara. Não é só nós que fica se lascando de final de semana com as movimentações, os tweets do Trump, Pode ver, o Trump ele sempre faz uma movimentação de final de semana. Final de semana. E aí quem se lasca é a gente de cripto, né? O Bitcoin já vai lá na A hora e gente tem tal. que se virar A gente ali tem que se na virar. hora, ficar Vocês atento. da Faria Lima vão se virar também. Pode preparar aí daqui uns 5 anos aí no máximo aí a Pô, eu tokenização diria vai bem invadir. menos, viu? Tô sendo ainda Eu diria, pessimista tá, ainda, né? eu diria que tá muito perto É, esse shift. mas Porque eu... se a gente pega, por exemplo, até Nasdaq, Nasdaq já tá colocando infra cripto de blockchain Sim, e pensando, não sei se, acho que não começou ainda, mas para já criar projetos piloto de negociação 24/7. exato. Eu vi essa notícia, entendeu? Então é o futuro, cara. Na verdade, nem o futuro, o presente É já. o Já tá começando a presente. acontecer. Já Mas começou. assim, sobre essa questão dos bitcoiners maximalistas que criticam essa institucionalização, cara, é muito louco, né? Porque, assim, a gente tem ainda uma leva, né, de bitcoiners OGs, né? Que são aqueles caras que são anarcocapitalista, né? Vamos derrubar o Estado, que não sei o que e tudo mais. E, cara, tudo bem você ser assim. Tudo bem você ser assim. Só que você tem que entender que você sempre vai ser uma minoria, mano. Não dá Sim. pra entender, achar que, o Estado vai cair, aí o Bitcoin vai ressurgir como é, a única solução e tal. E não vai ser assim, cara. Não, também não Entendeu? acho. Tipo assim, beleza, o Bitcoin tá sendo institucionalizado e tal, tá tendo ETF e tal, mas nada te impede de você comprar e guardar numa hard wallet. Não tá proibido o hard wallet, irmão. Você pode fazer o que você quiser. O problema desses caras é que eles querem impor o que é certo e o que é errado. Sim. Mano, meu pai, ele tem 55 anos. Meu pai, uns tempos atrás, tá comprando Bitcoin no Nubank. Eu vou falar pra ele, nada, Nina, não. Pega aí um papel, vamos anotar suas 24 palavras. Você vai fazer 3 cópias, guardar essas 24 palavras, cada uma em um lugar, porque assim tá errado. Não vou falar Ele vai isso. Ele, saber ele nem não sabe nem a fazer. senha do e-mail dele, cara. Entendeu? Eu vou falar o que pro cara? Ah, não, então não compra. Não, compra. Compra. Pelo menos você tá exposto, Eu mano. falo a mesma coisa. Entendeu? Pelo menos você tá exposto. Eu tenho a minha hard wallet, eu tenho o meu setup de segurança, mas não é pra todo mundo. E não vai ser. E não só isso, não é só para todo mundo em termos de capacidade operacional, de aplicar o método, mas também que tem gente que não quer. Que não liga. Não quer. Não liga, Quer estar entendeu? exposto. Acha que, tipo assim, privacidade é um bem que eu acho que todo mundo precisa ter. Com Ok, certeza. eu voto a favor. Mas tem gente que não liga, mano. E aí eu É. vou falar o quê pro cara? Eu vou ficar brigando com o cara que não, tá errado, o Bitcoin não foi feito pra isso. Não, cara. Compra Bitcoin sim, compra pelo Nubank, compra pela corretora. Claro, se você tiver ali uma possibilidade de fazer um setup de segurança, diversifica numa hard wallet, diversifica às vezes num aplicativo que tem account abstract, que hoje são Sim. aplicativos muito bons, entendeu? Mas compra, cara. Compra. É melhor comprar do que não ter. Pois é, então a pessoa que não tem conhecimento quer se expor no mercado cripto, eu vou indicar fazer autocustódia, Não, algo que é sem chance. totalmente assim, A difícil chance dela fazer uma besteira é muito grande. muito grande, Eu muito falo isso grande. porque, cara, eu trabalhei um tempo atrás numa consultoria, né, de um ecossistema e eu trabalhava com clientes grandes, papo de 700 a 1 milhão, né, investido em cripto. E, cara, o tanto de cagada que eu via que eles fazendo assim, tu tem, e aí, como é que tá a sua custódia? Eu tenho uma hard wallet.
Beleza. Quanto você tem na hard wallet? Ah, eu coloquei tudo. Coloquei 1 milhão na hard wallet. Pô, já tá errado. Colocar tudo Tudo num numa só. única hard wallet, horrível. Eu sempre falo assim, cara, diversifica o setup. Um pouco na corretora, um pouco via ETF, um pouco em hard wallet, um pouco em outro modelo de hard wallet. Sim, Melhor coisa que você faz. Pra nunca ter perfeito. aquele ponto único De de falha, falha. exato. Entendeu? Aí, beleza. Tá. E como é que tá o backup? Ah, eu tenho 3 cópias. Eu falei, ô, beleza, 3 cópias. Tá tudo no meu quarto. Eu falei, Aí é não, cara, loucura. não. Aí é adianta de Então nada. era doideira, assim. Pegava gente com muita grana fazendo muita besteira, assim, né? Então, realmente, pra quem tá começando, começa tranquilo, vai ali numa corretora, começa a comprar, estuda um pouquinho sobre autocustódia. Se, cara, passou ali de 10 mil reais, já vale a pena você ter uma Ledger, entendeu? Compra uma Ledger, passa ali um pouquinho pra Ledger e vai aprendendo. Vai. E coloca, assim, como tu disse, não colocar tudo numa wallet só, isso é o É o básico do básico, básico. é o básico. Mas muita gente não faz, né? Não O faz, básico. não faz. É doideira, cara. Você sabe, a gente às vezes trabalha também com consultoria e tudo mais. E às vezes as pessoas querem ouvir, tipo, o pulo do gato e tal, mas não tem pulo do gato, é o básico. O básico bem É o feito básico, muda tudo. entendeu? É comprar Bitcoin, fazer o seu DCA, tanto de compra, tanto de venda, é ter ali 3 ou 4 setups de segurança. É o básico. Não tem pulo do gato, não tem, sabe, artimanha no mercado cripto. Não, cara, é fazer o simples funciona, né? Funciona. E eu acho que também muita gente que vai por esse caminho da autocustódia acha que é só salvar ali A seed a phrase, seed no caso. phrase e acabou. Pô, tem tanta coisa além disso. Sim. Diversificar locais do backup, por exemplo, diversificar wallets. Por exemplo, o wallet que vai se conectar com o DeFi. Você Exato, é não vai totalmente não diferente. é de hold. Isso Exatamente. aí é um básico também que eu vejo muita gente não Cara, fazer. o tanto de gente que tomou fumo na época dos airdrops ali em 2023 mais ou menos ali, que tava uma febre de airdrop pra caramba, que tinha acabado de sair o airdrop da Gito, a galera tinha estourado uma boa grana e começou a sair um monte de outros airdrops, Scroll, Linea e tudo mais. Sim, Cara, a galera tomando muito fumo porque conectando o mesmo, a mesma wallet de hold pra fazer interação de airdrop. Doideira. não se faz. Doideira, entendeu? Então, assim, mas é o que eu falei, é básico, cara. É uma wallet pra fazer pool de liquidez, uma wallet pra fazer ali o seu hold de longo prazo. E, cara, quer fazer um airdrop e tudo mais, quer fazer uma brincadeira, cara, faz uma outra MetaMask, entendeu? E não custa Não nada, custa de nada. graça. Por preguiça a galera se ferra. É, Por preguiça, assim, sabe? Tipo, revogar as permissões na revogar, tem o Revoke wallet, Cash lá, o site que mais famoso ajuda que ajuda tudo. essa questão. Porra, dá pra fazer um operacional simples e extremamente funcional, que eu, assim, eu diria que blindar 100% é É difícil, difícil, né? você sempre vai ter um ponto de risco, cara, entendeu? Mas você fazendo o básico bem feito, A chance é blinda muito muito, pequena, é mano. muito É muito pequeno, é pequena, muito assim. pequeno. Mas então, agora eu queria falar uma questão que é algo que eu comentei contigo anteriormente sobre ciclo de mercado. Eu já vi analista falando que o ciclo quebrou, aí super ciclo, sem super ciclo. Eu tinha uma análise de que você ter a percepção de um ciclo de Bitcoin só baseado especificamente sobre o halving é uma análise muito superficial. Sim, A gente até comentou nessa nossa conversa aqui a importância da macroeconomia. exato. Se você não linka o fundamento operacional do Bitcoin, as especificidades do Bitcoin, a partir primariamente do macro, você faz uma análise errada. Então, eu queria saber de ti. Tu acha que existe superciclo, não existe ciclo, tem ciclo? Qual é o teu posicionamento sobre Cara, isso? isso é um debate que a gente tem bastante lá na Research, né? E mandar até um abraço pro Vitor Alfa, que fica bravo quando a gente fala de ciclo e tal. Mas ele tem total razão, né? Não é a questão do ciclo do Bitcoin, é o ciclo da macroeconomia, né? O Bitcoin, talvez por uma. Eu não acho que foi feito assim na cagada. Eu acho que realmente Satoshi realmente quis fazer isso, mas ele foi lançado respeitando os ciclos macroeconômicos, né? E ponto final, é o ciclo macroeconômico, né, Sim. que tem acontecido. Ah, mas o halving depois de não sei o quê. Cara, o que o Bitcoin fez depois que a gente teve halving nesse ciclo de 2024? Fez nada. Pelo contrário, foi a primeira vez que ele bateu o all-time high antes do halving, que ele bateu a casa dos 70 mil dólares ali, né? Depois ele casou na casa dos 100 mil dólares, foi por quê? Ah, porque era o final do ano e tudo mais? Não, foi porque a gente estava hypado com as eleições ali norte-americanas, que o Trump, né, estava sendo anunciado como presidente. Foi esse rally que aconteceu, Sim. E né? quando a gente pega até numa análise econômica,
a gente tem uma teoria que se chama expectativas racionais e expectativas adaptativas. Sim. Se você já tem uma informação que é dada como certa de acontecer, como o halving no Bitcoin, não é como se aconteceu o halving, o preço vai começar a aumentar do Bitcoin, vai começar a valorizar ali. Se já se sabe daquilo, pelo menos aquele evento já se precifica a É priori. uma profecia autorrealizável, né, a parada. Então, tanto que algo que Todo acontece mundo quer se muito, antecipar isso, do movimento, e aí acabou que o Bitcoin bateu o all-time high antes do antes, movimento, né? assim, muito do que a gente vê em vários eventos desse é o quê? Você sabe que o evento vai acontecer, por exemplo, já se quantificou que, ilustrativamente falando, já se quantificou que vai ter um corte de taxa de juros do Fed. A gente sabe o efeito que causa na economia, né? Diminui ali o, o rendimento de títulos de renda fixa, exige mais apetite ao risco por Sim. parte dos agentes econômicos, então a liquidez também aumenta a capacidade de liquidez de vários agentes e tendem a alocar em ativos de risco. E isso tende a aumentar o preço de vários ativos, incluindo os criptoativos que são considerados ativos de risco, exceto talvez alguns tokens associados a bonds, enfim, stablecoins, mas no geral é isso. Então, se já se sabe que vai ter um corte da taxa de juros e vai ter esse efeito, não vai ser quando cortar a taxa de juros que o impacto principal acontece a priori. Sim. Isso aí, se a gente for pegar, é É aquela meio batata. que compre o boato e vende o fato, né? É Exatamente. exatamente isso, né? Acaba que todo mundo quer se antecipar ao movimento e o movimento acaba se antecipando. É É, uma parada é muito isso louca, mesmo. né? E cada vez mais o mercado fica mainstream, cada vez mais pessoas têm, cada vez mais pessoas entendem o movimento e cada vez mais a parada se antecipa, né? Mas a questão, assim, até então a gente tem o ciclo aí rolando, né? Estamos no time ainda, né? Mas tem coisas nesse ciclo que foram diferentes. Uma coisa, trazendo sempre os dados ontem que é bem interessante, que isso é o movimento dos long-term holders, né? O long-term holder é todo aquele player que segura seus bitcoins por mais de 155 dias. Estudos foram feitos no passado que essas carteiras, esses bitcoins, eles tendem a ser mais resilientes às quedas, resilientes, né, à FOMO e tudo mais. Eles são caras bem estratégicos, tanto nas suas compras e tanto nas vendas. E é muito interessante que você pega o supply dos long-term holders, né? Tem esse gráfico disponível. No ciclo de 2018, os long-term holders começam a acumular com Bitcoin baixa e começam a liquidar suas posições, sempre fazer o DCA de descasque, que a gente fala, né? Quando o Bitcoin está ali perto do seu all-time high. Então o Bitcoin vai subir e eles vão descascando as posições. Legal. E aí depois começa novamente um processo de acumulação. Isso aconteceu também no ciclo de 2021, né? Então, quando eles começam a liquidar suas posições, casou com os dois topos de mercado. Só que nesse ciclo, eles fizeram 3 processos de acumulação e 3 processos de descasques. Então é como se, na verdade, esses players estivessem tradando o ciclo e não mais fazendo um único movimento. Então a gente vê que on-chain teve algumas coisas que também mudaram, que saiu. Porque se você fosse seguir só com os movimentos do long-term holders e marcar a saída, talvez você não fizesse, você até ia fazer uma boa entrada e uma boa saída, mas depois eles voltaram de novo, né? E é sempre nos topos ali do mercado, são players muito experientes, né, do mercado, né? Quando a gente traz para panoramas macroeconômicos, é legal a gente citar o ciclo de 2021. A gente teve 2 topos duplos no ciclo de 2021, o Bitcoin batendo US$ 64.000, depois o Bitcoin recuando e depois o all-time high que foi US$ 69.000. Só que a gente traz para o contexto macroeconômico é muito louco, né? O Bitcoin começa a subir com a injeção de liquidez ali dos estímulos do Covid, ou seja, injetando grana na economia, todo mundo parado em casa, vou comprar Bitcoin mesmo, vamos lá, vamos fazer alguma coisinha. Bitcoin vai lá e bate US$ 64.000. China bane os mineradores lá da China. Sim. Aí o Bitcoin vai lá e recua. Os mineradores começam a atravessar com as máquinas nas costas, liga lá em outra coisa, o hash rate do Bitcoin já volta e sobe de novo. E aí acontece, o Bitcoin bate US$ 69.000. Bitcoin começa a recuar quando? Quando o Fed anuncia que vai fazer ali o processo de aumento de juros, né? Início, né, da escalada de juros ali. Quantitative tightening. Isso. Então, se você se basear só pelo ciclo econômico ali, só pelo que o Fed estava seguindo, você tinha feito o ciclo perfeito, né? Então, Sim. mas foi durante tantos dias que não sei o que do halving. Mano, na verdade, que se dane o halving. O halving ele já não tem mais um impacto econômico há muito tempo. Já foi praticamente todos os bitcoins, quase todos os bitcoins minerados. É uma 20 parcela. milhões já 20 foram milhões, entendeu? De minerados. 21 é uma parcela muito grande para economicamente ali no supply fazer uma diferença tão grande. É mais um movimento psicológico, Sim. né? Então, É aquela coisa, né? O impacto que que seria sentido no preço, eu diria, do halving é mais curto, seria mais curto prazista e lá no começo, que total, a diferença era muito grande de novas emissões, né? total. E o que impacta realmente o halving
atualmente é longo prazo. Longo prazo. É o viés, né, de desinflação até virar totalmente zero emissão, perto de zero na real, que vai dividindo até ficar Vai próximo de ser, zero. pelas contas, né? Cada bloco é minerado a cada 10 minutos, pelas contas vai ser em torno de 2140 que Exato. isso vai acontecer. Então tem tempo ainda pra rolar. E a gente não vai estar aqui. Né? Então, assim, é uma Só parada. se descobrirem uma vida eterna daqui pra lá. Eu acho que é mais fácil descobrir um upload de IA, colocar aí, fazer um upload do cérebro e colocar em outro cérebro e tal. Enfim, papo pra outro podcast essa parada. Pô, eu topo. Vou É. conversar sobre isso aí. Boa, Tem boa. muito pano pra manga aí. Boa, boa. Mas é isso. Eu acho que a questão, assim, até pra gente fechar esse tópico sobre ciclo de mercado, é o seguinte. No começo, o mercado, ele meio que caminhava pelas próprias pernas, pela sua insipidez ali, por ser algo novo. É simples. Baixa liquidez, Sim. as movimentações, Muito flutuações, volátil. muito Qualquer volátil. movimentação já fazia o preço pampar ou cair também. Exato. Aí agora, com institucionalização, é muito dinheiro. Sim. Só o Bitcoin E- ali, trilionário market cap, Exato. não é algo trivial. É um muito dos difícil maiores para você ativos do fazer mundo. movimentos, né? O Total. lance e o que me preocupa é o quê? Os players desses jogos são diferentes. Por exemplo, hoje a gente tem os ETFs. Os ETFs são o maior vetor de entrada desse ciclo está sendo os ETFs. Não é à toa que mês passado foi a maior saída dos ETFs, foi quando o Bitcoin bateu seu fundo até então, $58 mil. Só que o varejo, cara, ele não tá vindo pro Bitcoin. O varejo ele tá tradando o Bitcoin em derivativos. Tem um dado muito louco, cara, que mostra o volume de compras spot versus o volume de compras em derivativos. O volume de compras spot bate uma média de 5 a 6 bilhões por dia. O volume de derivativos bate em torno de 40. Então é muito louco, cara, porque a galera meio que. O varejo em si tá fazendo meio que um tigrinho da parada, né? E tem um dado interessante também, que é um indicador que eu uso bastante da CryptoQuant, que ele mostra a demanda em spot e a demanda em derivativos. A última demanda que a gente teve em spot desse ciclo foi ano passado, mano, em novembro do ano passado. Até então, todas as altas, principalmente a alta de abril, que a gente teve aquele ralizinho ali indo perto dos $80 mil, foi toda ocasionada pelo setor de derivativos. Então a galera tá assim, alavancando adoidado. O pessoal tá utilizando esses derivativos de opções, não só o varejo, eu diria, mas também o próprio institucional. A própria BlackRock comprou lá, criou acho que ETF com rendimento em Bitcoin, que eles fazem um coverage call. Tipo um delta neutro, né? Com opções, Sim. para dar um rendimento pro É que cara. a questão é que os big players sabem usar o varejo de maneira correta. Fazer, por exemplo, você falou uma operação de delta neutro e tal e coisa. Agora o varejo em si não. O varejo compra a alavanca em 10x e taca ali pau. Entendeu? E aí Coloca nem stop, nem entendeu? realização. Então o mercado em si, os players em si estão mudando bastante, sabe? Nessa questão, assim, tipo, é doideira. Sim, e até isso, eu diria que pelo menos no curto prazo amplifica os movimentos. Sim. Porque os caras, os agentes institucionais, eles têm setado ali os ranges operacionais de forma muito específica. O varejo normalmente não tem isso. Não tem. Faz Isso. doideira. Entra no FOMO e sai no FUD. Essa é a rua. E até a gente falou um pouco aí sobre IA, ao que a gente estava também falando anteriormente, mas assim, puxando para cripto, né, e operacional de trabalho. Como tu está utilizando, assim, eu utilizo, por exemplo, para puxar dados, otimiza muito o meu processo para fazer análise, ao invés de ir para vários sites de notícia, vários provedores de dados, eu puxo pelo menos ali o grosso pro IA, me ajuda nas análises. Hoje em dia também não precisa. Quer dizer, faz um tempo que não precisa calcular as coisas na mão, né? Sim. A Excel a gente utilizava já tem um tempo, mas agora com IA ajuda nos cálculos também, é muito funcional. Muito Como funcional. tu tá utilizando, assim? Cara, basicamente no que você falou mesmo, né? Fazendo um setup de análise junto utilizando IA, né? Eu tenho, assim, no meu computador eu tenho uma aba lá de on-chain que são basicamente todos os charts que eu utilizo ali para fazer minhas análises. E, cara, já passa de 100 charts. Mano, você abrir todo dia aquela fita, claro que hoje em dia eu não preciso mais abrir todo dia, eu abro alguns específicos, ETFs, o heatmap ali de derivativos e tal. Mas aí eu consigo anexar isso tudo num agente dentro do cloud e ele me dá um overview, né? Em qualquer movimentação um pouquinho mais abrupta ali em algum chart, ele me avisa, né? Então isso já me ajuda bastante. Mas de outra contrapartida também, cara, na minha outra área também, na parte de criação de conteúdo, assim. Cara, isso tem sido maravilhoso, assim, tipo... Até edição, né? Que dá um Edição, trabalho. pesquisa, entendeu? A parte de pesquisa também, eu, assim, é doido, né? Porque eu falo com
com os meus agentes com o microfone, né? Eu não digito. E, mano, é o dia todo, parece que Conversando conversando sozinho, né? sozinho, tá ligado? Conversando sozinho, brigando, xingando e tal. E assim, Quem mano, nunca, né? quem Xingou nunca? em Quem ar. nunca? É doideira. E o impacto, eu acho que na nossa geração tem sido bizarro, assim, sabe? Tipo, o lance da produtividade em si, cara, Sim. com IA, você consegue ser 3, 4 vezes mais produtivo do que você era antes, mano. Se você souber usar. O único problema é o quê? Que se todo mundo pensar nisso, a gente vai ter um novo normal de produtividade. Né? Então, o novo normal agora vai ser você ser 4 vezes mais, porque você precisa, todo mundo tem que usar o IA. Então, Eu é acho uma que isso vai parada. acabar acontecendo, mas eu diria até é porque imagina, tudo que é muito fácil, o ser humano às vezes não sabe utilizar. Antes da própria inteligência artificial, a facilidade que a internet trouxe em termos de oferta de conhecimento já era absurda. Sim, Hoje em dia isso foi otimizado, mas mesmo a gente já viu antes com a internet, Wikipedia também ajudando na disseminação de conhecimento, o pessoal não não fazia sabe. utilização disso. O que é que eu. A minha análise, assim, talvez mais puxando para parte econômica. Imagina a capacidade produtiva da humanidade como se fosse uma curva também, sinoidal. E aqui é a média, né? O que vai acontecer, na minha análise, é o seguinte: os mais capacitados, mais produtivos, eles vão puxar e vão se tornar mais produtivos, porque eles vão entender como utilizar a IA de Sim. forma eficiente e vão aumentar, como tu disse, 4x, 10x. Pô, hoje em dia, na minha própria empresa, eu toco uma operação como se tivesse, sei lá, mais de 10 pessoas, mas não tem esse tanto de pessoas. Por quê? Melhor. E eu me sinto cru na utilização, ainda tô É, otimizando. e até as outras grandes empresas aí estão anunciando, cara, a série de demissão que empresas estão anunciando hoje em dia. Claro, muita empresa tá botando a culpa em A, mas a gente sabe que não Isso, é. A gente isso. sabe que é miguezão mesmo, só pra É, culpar alguma coisa. Mas, pô, teve o caso da Blocks, do Jack Dorsey, né? Que o fundador do Twitter lá, que ele tinha uma empresa de cripto, ele anunciou uma demissão de 4 mil pessoas, cara. Falando que por processo de otimização com IA, entendeu? E é aquela, assim, claro que tem muita empresa que também tá voltando atrás, né? Demitiu e agora tá voltando atrás, porque não é só implementar IA, você tem que saber utilizar, foi o que você mesmo falou. sim. Fala, por exemplo, eu sempre utilizando aqui na parte, também que é uma parte minha de background de produção de conteúdo. Cara, a galera tá utilizando numa várzea, assim, tipo, você bate o olho no conteúdo e fala, mano, isso daí é puramente IA, Total. é totalmente robô, não foi essa pessoa que Total. escreveu isso. Então não A sabe. pessoa não sabe nem. É, Ela, exato. Ela nem conferiu o a conteúdo. gente pega só a fala da pessoa, a pessoa, assim, não é nem querendo ser arrogante, mas a pessoa nem sabe falar direito, Sim, aí puxa um texto ali, totalmente, entendeu? perfeito, Então, assim, tem um navio. lance de você saber utilizar a parada. Tem um lance de você. O leque é muito grande, mas tem um lance que você precisa realmente se adaptar ao negócio. E, cara, é muito louco, né? Porque você é de 94, eu sou de 95. A gente passou pelas maiores revoluções. Sim, a gente pegou A gente pegou o grandes início da fases. internet de escada, o início das mídias sociais, Orkut, Smartphone, o início dos smartphones, né? O início do Bitcoin, digamos assim, não pegamos o início, senão nós não estaríamos aqui, sim. ok? Mas Pegamos ali alguma coisa, né? Pelo pegamos menos estamos alguma. trabalhando com isso. Exato, exato. E agora o início da inteligência artificial, cara. Em 30 anos, né? Olha quanto de coisa que o mundo mudou. Muita coisa. E é muito louco, porque a gente traz nos panoramas normais, cara. Eu tenho inveja dos meus pais, porque meus pais, eles pegaram a época que você entrava numa empresa e ficava 20 anos na empresa, tranquilo, de boa. Uma vida Hoje em dia, de cara, calmaria. mano, né, eu brinquei, eu trabalho para 8 empresas. Eu tenho 2 negócios físicos, eu tenho um CT de luta e sou sócio de uma doutora de clínica de massoterapia também. Fora o que eu já faço com cripto. E aí, se eu não fazer. Porque, né, a gente sabe que os custos são altos hoje em dia para se viver, né? É até a analogia ali do Homer Simpson, né? Vocês já percebeu isso, mas o Homer, no desenho dos Simpsons, ele é um cara com um QI muito abaixo, né, digamos assim, Sim. né? Ele trabalha numa firma e ele tem uma esposa e 3 filhos. E uma casa. E uma casa e E um. 2 carros. É. E 2 carros. A esposa dele não trabalha. Você para pra pensar e fala, mano, peraí, não existe isso. Com um emprego de só ficar apertando o botão, porque o Homer é o típico CLT de firma, né? Foi isso que introduziu ali na série. Só que naquele período, quando foi lançado o Simpsons, era normal isso. Era normal. O cara tinha uma vida ali de um emprego e conseguia Pô, sustentar a família interessante essa tranquilamente. análise aí. É? Nunca tinha visto por esse Quando você viés para aí. pra pensar, é isso, né? É isso E mesmo. hoje em dia, cara, não existe possibilidade de um cara trabalhando numa firma conseguir sustentar uma esposa e 3 filhos.
E Não. ter 2 carros na garagem, uma casa legal, não existe Até eu possibilidade. tava vendo alguns dados, por exemplo, a idade média para você ser dono de um imóvel aumentou absurdamente. Absurdamente. Acho que Absurdamente. tá perto dos 40 anos. Não, é até a questão de taxa de natalidade. Minha avó teve 6 filhos. Minha mãe teve eu. Eu tenho 30 anos e não tenho ninguém. E eu também, exatamente, ninguém. Entendeu? Então, tipo assim, é muito louco. E isso acontece por quê? Isso começa onde? Em 1971. Quando o presidente Nixon entrou no Choque de ar, Nixon ali. falou, ó, galera, a gente vai temporariamente, tá? Temporariamente, já faz mais de 50 anos, suspender o lastro do ouro aqui, tá? Mas Mas fica já a tranquilo. gente volta. Já a gente volta. Passou Não é 50 anos e a gente vive nada. nesse inferno de moeda fiduciária, né? O próprio real mesmo, o real foi lançado em 94, né? Tem 94. 30 anos, vai fazer 30 anos, né? E de lá pra cá o real já perdeu quase 90% do seu valor. Sim, quase 90 mesmo. Cara, eu tava editando um vídeo Quase esses 90. dias e eu vi e o vídeo falava sobre essa questão, né? E um rodízio nos anos 80, se eu não me engano, né? Um rodízio de, não, nos anos 96, 97. Rodízio de costela e tal, né? Carnes e tal, picanha e tal. R$ 8, cara. E pra quem não sabe, na própria história do real, o real começou valendo R$ 1, $1. Era pareado, 1 a 1. Será que volta? Não volta. Nunca mais Não volta, volta. meu amigo. E o dólar também não tá bem, né? Não, O não dólar tá não tá bem. bem. É E esse que é o lance, né? as moedas fiduciárias como um todo, elas são ruins. O dólar ele ainda tem a vantagem do quê? Da stablecoin. Porque o que é o stablecoin? É uma maneira do dólar se espalhar, se impregnar no mundo, Sim. né? Sem, né, de maneira oficial. Porque você não tem como você barrar stablecoin. Os né? emissores, eu tenho até uma análise, assim, mais num viés econômico sobre a stablecoin, porque, assim, as moedas fiduciárias, elas tendem ao fracasso quando, é outra questão, mas, assim, em termos de configuração, elas tendem ao fracasso e, sei lá, se vão reformular em outra moeda, enfim, tendem ao fracasso, beleza. Eu via que o dólar, pela própria configuração, tenderia ao fracasso também. Quando? Não sei, mas sim. Sim. Agora, as stablecoins criaram ali uma demanda de título governamental que faz o back do dólar e essa queda possível e para mim inevitável do dólar vai se tornar muito mais distante temporalmente falando do que seria sem as stablecoins. Exato. A própria Tether é uma das maiores As compradoras demandantes de dívida dos do Estados Unidos. mundo, É. mais que a Alemanha, Ela tá no cara. top 20, cara. É bizarro. Acho que top 8, eu acho. Já, né? Ela Pô, é cresceu. loucura. Você vê lá China, não sei o que, do nada Tether. Que país é Tether? What the fuck? Que país é Tether? País é Tether novo, é uma Onde fica ilha? esse país, né? E, cara, sabe o que é uma parada curiosa das stablecoins que a gente meio que descobriu isso lá em 2024, no início do nosso debate da Research, quando a gente descobriu, parecia aquele meme transcendendo assim, tipo, mano, não acredito. As stablecoins, elas são lastreadas em dívida norte-americana, né? E aí a gente tem o M2, que você, mais do que eu sabe, né? Que é, digamos assim, o tanto de dinheiros que existem no mundo, o tanto de Sim. dólares que existem no mundo. Só que dívida norte-americana não tá no M2, tá no M3. E quando eu imprimo Tether, eu compro dívida norte-americana. Só que Tether também é dinheiro, é dólar. Ou seja, a gente está fazendo expansão monetária fora do M2. Caramba, eu não tinha pensado por aí. Bizarro, né? Interessante. E já são 300 bilhões de dólares, 310 bilhões de dólares no market cap das stablecoins. É muita grana. Já é muita grana, já é 1% praticamente de todos os dólares existentes, se eu não me engano. É muita E a coisa. gente está expandindo fora do M2. Isso é um impacto que eu diria que é difícil até de É prever Shadow o que Bank, eu acho que o nome correto técnico para se dizer isso é Shadow Bank que fala. o banco tá ligado? às escuras ali por trás. É. E é bizarro. E, tipo, assim, você parar pra pensar e falar, caraca, mano. O M2, então, ele tá crescendo cada vez mais, só que às escuras, né? Subquantificado, né? Exato. Subquantificado. E até uma coisa interessante que eu lembrei dessa nossa fala sobre moeda fiduciária, a gente falando em inevitabilidade de queda, muita gente fica vendo, por exemplo, inflação, e que na minha análise, todas as métricas oficiais de inflação são subquantificadas. Sim, É sempre sim. mais do que o Do que que é é divulgado. passado. Esse já é um ponto extremamente sério, eu diria. Beleza. E outra questão é que a gente fica feliz quando a inflação diminui. Beleza, mas a inflação, ela ainda tá ali, o preço ainda tá Você aumentando, ainda tá a sendo moeda corroído. ainda tá perdendo valor. Exato. De uma E maneira menor, mas ainda tá sendo ainda, diluído. nos Estados Unidos agora, por exemplo, acho que o CPI tava previsão de 3,5 e foi 2 ponto alguma coisa, né? Ali no anual. E o mercado comemorando.
mas ainda tá perdendo Ainda tá valor. perdendo valor. E o pessoal não tá conseguindo demandar coisas básicas já na economia dos Estados Unidos. Isso a gente tá falando dos Estados Unidos. Exato, Estados Unidos. E Exato. aqui? E aqui. É por isso que eu falo, assim, até, tipo, entrando, talvez mudando um pouco de tema, o que que é o Bitcoin pra mim? O Bitcoin é esperança, cara. É esperança. Porque sempre quando eu falo isso, eu gosto de usar a analogia, né, que eu criei na minha mente ali, de histórias do Juan. Juan era um jovem, trabalhador, né, fazia ali os seus trabalhos ali, e desde os 15 anos o cara poupava. Ia lá, poupava o seu dinheirinho e tal e tudo mais. E aí Juan, né, chegou nos seus 30 anos, já tinha uma quantia equivalente, já poupada, né, ali com um rendimento legal. Só que tem um problema. Juan morava na Venezuela. Então todo o dinheiro que ele poupou Virou pó. não é suficiente. Então, por isso que eu falo, poupar não é suficiente. Ah, mas eu deixo na poupança e tudo mais. Não é o suficiente. Tá perdendo Não dinheiro é o ali. suficiente. Por isso que eu falo que Bitcoin é a esperança. Porque, cara, eu venho eu sou da Zona Leste, sempre vim de uma família humilde, entendeu? E pra gente, a gente sabe que quem vem de baixo tem menos acesso ainda, tanto à educação financeira, tanto a produtos O financeiros. pior de tudo disso é que a pessoa tá perdendo ali dinheiro, reserva de valor e uma coisa que eu associo a isso, que é tempo de vida. Tempo de Porque vida. se eu trabalho, gasto meu tempo de vida para economizar o dinheiro, aquele dinheiro, aquela quantia, ela ilustra, quantifica o meu tempo desperdiçado de vida e aquele dinheiro tá perdendo valor porque alguém tá apertando o botão para imprimir, Exato. eu tô perdendo literalmente tempo de vida. Não, tem uma frase que é muito boa que foi colocada num prédio recentemente que viralizou o Twitter. Ninguém deveria trabalhar por algo que pode ser impresso com um Ah, botão. eu vi. Cara, isso é genial. Genial. E é exatamente isso, porque o Bitcoin pra mim é isso. Eu não ligo se o Bitcoin vai ir pra 100 mil dólares, 200 mil dólares. Eu sei que um dia vai. Não porque o Bitcoin vai valorizar, mas porque a moeda fiduciária vai desvalorizar. Esse é Sim. o lance, porque é muito fácil pegar o gráfico do Bitcoin e colocar, vamos falar de real. Coloca o gráfico do Bitcoin perante o real. Você vai ver o Bitcoin lá, pá, 400, 600 mil reais. Agora faz o inverso. Coloca o real contra o Bitcoin. Você vai ver que, da mesma forma que o Bitcoin sobe contra o real cai contra o Sim. Bitcoin. Então, esse é o meu lance. Eu compro o Bitcoin, faço as minhas compras ali semanais, quinzenais, mensais, justamente por isso. Porque eu sei que no futuro a moeda fiduciária vai valer menos. E o E é Bitcoin, inevitável. por mais que ele talvez não bata seu all-time high, porque a tendência é que bata all-time high, porque ele, como eu disse, a moeda está desvalorizando, eu vou ter ali, entendeu? Então, eu acho que esse é o lance. Sim, eu acho, assim, nessa ideia do Bitcoin, eu acredito piamente nessa mesma questão que tu falou, em termos de esperança, e eu acredito até que é capaz de mudar a, o operacional de uma sociedade, a moralidade de uma sociedade, porque isso eu associo ao tempo desperdiçado ali em trabalho, porque se eu aloco o meu tempo de trabalho numa moeda e essa moeda perde valor, e eu sei que ela vai perder valor, mesmo não entendendo, eu vejo o preço aumentando. Se eu vejo isso acontecendo, mesmo não tendo educação financeira, o meu viés cognitivo é o quê? Eu tenho que viver como se eu fosse morrer amanhã. Porque Exato. o meu dinheiro, o meu tempo de vida está sendo corroído ao longo do tempo. E isso gera ações imorais, pirâmides, querer se associar a um ganho imediato, ilusório. E o Bitcoin trazendo pelo menos essa ideia, essa possibilidade de que é algo que pode se perpetuar no tempo em termos de reserva de valor, pode mudar o gatilho operacional da pessoa em termos de vida. Não, é uma excelente analogia que você fala e eu concordo plenamente, e isso me faz até lembrar do período de hiperinflação do Brasil, que o Brasil viveu, né? Que os nossos pais viveram, no caso, né? Sim, Pra galera que não sabe, a gente já teve em torno de 7 a 8 tentativas de fazer uma moeda, né? Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzado, uma pior cruzeiro, do que a uma pior outra. que a outra, né? E tinha períodos de hiperinflação, né? O pessoal fala, uma inflação média aí de 1% ao mês ou 12% ao ano, enfim. Já teve períodos que passou de 2000% a inflação. Tanto que os nossos pais, né, já deve ter visto essas histórias, que eles iam no mercado, tinha que comprar tudo ali naquele dia, no dia do pagamento, porque no outro dia tá mais caro. Às vezes no mesmo Às dia. vezes no mesmo dia já viu o cara paletando ali as prateleiras, né? Então isso traz total essa analogia. Pô, tem que viver hoje, tem que viver É. hoje, tem que gastar hoje, que não sei o quê, né? E com o Bitcoin a gente traz essa experiência de que, cara, eu posso guardar, porque eu sei que no futuro eu tenho algo que realmente tá ali é, sendo guardado ali, que tá ali preservando o seu valor. Claro que reserva de valor eu ainda não acredito muito nessa tese, pelo menos não no momento, porque uma reserva de valor ela serve para reservar o seu Sim, valor. Quem comprou o Bitcoin a 120 mil dólares e agora está a 60 mil dólares não preservou o seu valor. concordo totalmente Mas, no longo prazo, a gente sabe que que vai a acontecer. moeda fiduciária vai a zero. Se a moeda fiduciária vai a zero, entendeu?
Então, acho que esse é o lance. Isso é até uma crítica que muita gente faz ao Bitcoin. Ah, não é moeda, não é reserva de valor. Na análise econômica que a gente faz de um processo lógico até se tornar uma moeda, primeiro você tem que virar reserva de valor. E para virar reserva de valor, não é algo que é do dia para Não noite, é, cara. não Tu é. acha que o ouro se tornou reserva de valor por quê? Do dia para noite? Tem Não. 3.000 anos de história econômica. Teve conchas, teve pedras, teve café, gado, né? Toda a parte de Sal, escambo, sal, né? Inclusive a palavra salário veio do sal, que eu acho, os romanos. romanos, né, pagavam os guardas com sal, porque o sal era muito utilizado. Então teve toda uma história ali, né? Aí veio os lingotes de ouro, aí depois, vamos fazer moeda e tal. Então tem todo um processo. E, cara, o Bitcoin acabou de nascer. O Sim. Bitcoin é um adolescente de 16 anos, rebelde aí, na sua E tá puberdade. dando muito o que Tá falar, dando viu? muito o que falar, né? E até pra gente finalizar esse ponto, uma coisa que eu, assim, e eu sei que tu também, apaixonado por Bitcoin, a ideia, a capacidade do que pode trazer, mas eu falei de moralidade, falou de esperança, a mudança de comportamento da pessoa, reserva de valor e riqueza, assim, na economia global, é só você associar a reserva de valor a comportamento. Se eu tenho algo que persiste no tempo em reserva de valor, eu tenho mais acúmulo de capital, eu gero mais investimento, alocação produtiva, mais produtividade gera mais riqueza gera melhor bem-estar em termos gerais, melhor qualidade de vida, a sociedade se torna mais rica, mais próspera, tudo Total, por conta total. de um ativo. É até aquela teoria do efeito Lynch, né? Quanto mais tempo algo existe, mais chance de continuar existindo Sim, ele tem. Por isso que eu não acredito mais na tese que o Bitcoin vai morrer, não né? morre Pra mim mais. não existe mais isso. Tanto que a gente pega, qual que foi o ápice do ciclo de 2021? A IPO da Coinbase, primeira empresa criptonativa entrando na bolsa de valores, e El Salvador adotando, né, o Bitcoin como moeda corrente, o primeiro país sendo adotado. Hoje em dia a gente já vê isso daí e já é algo normal. Países adotando como moeda corrente, você utilizando o Bitcoin e até mesmo o USDT nas stablecoins e tudo mais, né? Então é um processo aí que vai acontecer. Sim. E agora voltando um pouco para a tua história, a gente sempre, quer dizer, eu diria que eu não, eu acho que tu também não, mas muitos profissionais eles gostam de falar apenas dos acertos, né? Qual um erro assim que tu aprendeu bastante e que ficou marcado na tua história? Ganhar dinheiro rápido. Ganhar dinheiro rápido é o pior, eu acho que é o erro mais dolorido, mas também importante para você Eu entender, diria né? que é essencial Cara, você eu assim, eu não sou um quebrar a cara. cara do trade. Eu já tentei operar, já fui ali, já alavanquei e só me ferrei. Só me ferrei. Cara, eu lembro até hoje uma posição que eu tava em Matic, finada Matic. Finada Matic, que Deus a tenha. Tava lá, cara, alavancada em 10x, e a Matic tipo a 0,3. Eu tinha entrado e ela já tava 0,7. Eu podia sair tranquilamente, já tava com lucro legal. E eu falei, não, eu vou esperar $2. Eu só saio quando ela bater $2. É impossível eu ser liquidado 0,3. Ela não vai cair de 0,7 0,3, é impossível. Matic é um projeto consolidado. Matic fechou parceria com a Disney. Não existe isso. Aí eu lembro que eu tava num resort. E aí saiu uma notícia assim: Gary Gensler precifica projetos como security. Dentre os projetos está Ethereum, Ada Cardano, Matic. Aí o bagulho começou. Tá. Falei, não, não vai bater. Não vai. Eu fico. Eu fico, não vai bater. Aí daqui a pouco eu já tava no negativo. Falei, não, vai voltar. Vai voltar. Daqui a pouco comendo minha margem. Pá, pá, pá. Fui liquidado. Então, tipo, mano, o anseio pelo, sabe, pelo maximalização do lucro rápido. Não existe isso, cara. Não Isso é uma existe. lição pra vida, eu Pra diria. vida, pra O vida. meu foi parecido também. Eu lembro que eu fiz um empréstimo bancário para comprar Hum, Dogecoin. Aí eu hum. pensei, vai chegar a $1, tá todo mundo falando que vai chegar a $1. Se chegar a $1, eu vou fazer um dinheiro aqui estrondoso. Fiz essa loucura, só fez cair. Aí perdi dinheiro do empréstimo, ainda tive que pagar o Pagar o empréstimo. empréstimo. E é empréstimo dolorido, né? Porque toda a parceria que você vai É, falar, nossa, que merda que que eu merda que eu fiz, fiz. cara. Além de não ter o lucro, ainda tem que pagar Mas foi devolvendo. bom que Mas eu não aprende. A esquece. gente aprende, entendeu? A gente só aprende, e isso é como a sociedade, a gente aprende pela dor. Pela As dor, pessoas não vão adotar Bitcoin pela alegria, não, é pela dor. É quando pela você necessidade. vê que, cara, ou eu guardo em Bitcoin, ou daqui uma semana, meus 5 pãezinhos que eu comprava com R$ 3, eu não compro, eu só compro dois. Porque o dinheiro desvalorizou de novo. Então eu preciso colocar em Bitcoin, porque pelo menos o Bitcoin segura o valor. Pode não valorizar, mas pelo menos segura. Pelo menos eu consigo comprar meus pãezinhos tranquilo na semana que vem. É Sim. pela dor.
Pela dor. O A gente aprendizado aprende vai por vir isso. assim. A internet foi assim. As pessoas não migraram pra internet porque, a internet é legal, meu Facebook, eu vou fazer uma página no Instagram. Não. É porque se em 2019, quando todos os negócios praticamente tinham que estar na internet, ou você fazia um Instagram pro seu negócio, ou você falia. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi pela dor. E vai ser inevitável esse aprendizado. É algo até que eu gosto de comentar. É importante aprender o quanto antes. Porque você vai aprender de uma forma ou de outra, De eu outra. diria. Ou pela Então, dor ou pelo amor. Que seja pelo que amor. esteja. Mas se não for, que seja pela dor também. O importante é que você Vai aprenda. aprender. Então, a gente falando sobre erros, como tu é analista também, para quem quer trabalhar no mercado, sei lá, o estudante, a pessoa que tá querendo seguir essa carreira, qual o caminho que tu diria inicial para seguir uma carreira de analista, por exemplo? Cara, não só como analista, tá? Eu falo isso porque o mercado cripto ele tem diversos nichos, né, de trabalho, né? Você pode trabalhar como um social media, pode trabalhar na parte de marketing, na parte de research, né? Eu trabalho nas duas, né? Trabalho tanto na parte de marketing, tanto na parte de research, né? Eu falo assim que o primeiro ponto é você entender o que você está fazendo, né? Entenda sobre o mercado. Vou falar assim, um dos trabalhos que até hoje eu faço, né, é edição de vídeo. E é muito bacana porque até hoje eu sou demandado nesse trabalho. Tipo, já tô 3 anos editando vídeo pra um monte de gente. Metade dos vídeos que vocês viram aí na internet de cripto, dos caras grandes aí, provavelmente já passou por mim, tá? E tipo assim, é muito louco porque às vezes vem editores melhores do que eu, são contratados por pessoas, só que são de outros nichos. E aí ele não sabe o feeling pra editar, pra tipo, o que que ele tá falando algo que é bom, que vai viralizar, ou que é algo que é verdade e tal. Então, tipo assim, quando você não tem um conhecimento do mercado que você está fazendo, não adianta, você não vai conseguir migrar, né? Eu acho que a parte também de network é muito bom. Cara, cola nos eventos. Todo evento que possível de você. Ah, Bruno, mas vai estar as mesmas pessoas. Eu sei. Na minha parede tem um monte de crachá de Cordãozinho, evento, de cor. Tem mais de pulseira. 50, cara. Juro pra você, tem mais de 50 na minha parede, assim, que toda vez que eu termino eu coloco lá. Eu vejo a mesma pessoa, mas é importante para você fazer as conexões, para você ali vender o seu, Aprender também. aprender, vender o seu peixe, né? Faz total questão isso. E cara, seja mais um cara da ação e menos um cara que fala. A Web3 não liga pros seus números. A Web3 liga pro que você E nem faz, pro seu diploma. nem pro seu, não, diploma esquece. Ah, Bruno, e o LinkedIn? Eu tenho LinkedIn, mas eu não uso. Nenhum trabalho meu até hoje veio pelo LinkedIn. E eu recebo proposta de trabalho praticamente todo mês. Mas não veio pelo LinkedIn, né? Então, tipo assim, você tem que ser mais um cara da ação. A research, ela é uma DAO, né? Então, a gente sempre faz os votos em junto ali, né? E a gente, às vezes, cara, vê ali, às vezes, pessoas que querem entrar e tal, e, cara, mas eu sou aquilo, eu tenho não sei quanto e tal. E aí fica lá e não trabalha, e não produz, entendeu? Eu acho que uma coisa que sempre fez eu dar muito certo nos trabalhos que eu peguei é que eu sempre, primeiro, fazia o que era pedido, e não só o que era pedido, mais do que era pedido, sem me perguntarem, sem me pedirem. Boa. Entendeu? E é uma coisa que eu acho que eu gosto disso, porque eu não gosto de, nunca gostei de trabalhar pra ter, sabe, aquela mesmice, vai ser todo dia assim e tal. Eu gosto de me doar pro negócio, eu gosto de, cara, vamos fechar, vamos fazer acontecer. Vamos virar o game, entendeu? Então eu acho que para o Web3 em si é um mercado muito meritocrático. Eu sei que as pessoas não gostam dessa palavra, falar, meritocracia não existe, mas, cara, na Web3 existe. Sabe, existe, porque, assim, eu sempre falo, cara, eu vim da Zona Leste, vim de família humilde, e hoje eu trabalho pelo que eu considero com os maiores nomes do mercado, mano. Sou braço direito de grandes caras aí do E mercado. tu é um exemplo de vários que mudaram a vida, Sim. né? Através desse E mercado. esse que é o lance, cara. A pessoa acha que, eu vou mudar a vida trabalhando com cripto, tá? E, cara, mudar a vida não é você ter uma Lamborghini, não é você ter uma mansão. É uma visão muito É, superficial da coisa. cara, que nem hoje é uma quinta-feira, eu tô aqui gravando com vocês. Quem às vezes tá no trabalho fixo não tem essa Não disponibilidade. consegue. Às vezes chega segunda-feira, eu vou pra praia. Porque cara, eu tenho essa liberdade hoje. Eu não sou milionário, tá? Não me considero rico, mas eu recebo muito bem e remotamente. Consigo fazer meu trabalho da maneira que for. E um lance da Web3 é que você também é reconhecido. Sou convidado para palestrar nos eventos legais de cripto, sou convidado para palestrar em universidades, né? Então é um reconhecimento que você tem que é muito bacana. E vivo de Web3. Comprei meu carro com dinheiro da Web3, estou dando entrada na minha casa com dinheiro da Web3, compro comida com Web3. Tudo vem de Web3, provém de Web3. Mas eu não sou milionário. E não é essa ideia que eu quero te vender. Sabe, pra galera que às vezes tá assistindo. A ideia que eu quero E te vender é que, cara, se você vem de baixo, mesmo que você você venha de baixo, consegue. você consegue.
Se você for desenrolado, você consegue receber uma grana legal, ajudar a tua família, ter as suas coisinhas, cara, trabalhando de maneira honesta e correta, tá ligado? E eu diria até um ponto sobre isso que tu comentou. Riqueza, ela não é quantificada só em termos de poder monetário, porque tem a subjetividade ali dentro. Quantas pessoas dariam, sei lá, talvez até tudo para ter a liberdade que muita gente do mercado Sim, Web3 tem? exato. Liberdade, tempo, escolher o que fazer ali dentro do seu escopo, dentro do seu nicho. Não, fora as oportunidades também, cara. Como a gente tava comentando aqui, né? No dia que o Casta foi lá nos Sócios gravar lá o podcast, ele me levou junto. Eu conheci o Bruno Perini, conheci o Flávio Augusto, peguei o elevador com ele, tá ligado? Assisti um episódio ao vivo, junto com eles na sala. E eu sou muito fã dos caras. Eu Eu também. assisto os Sócios, puta, de milicota, assim. Então é uma abordagem muito boa. Esse ano eu fui convidado pela Ultimate Ever Velho para ir para uma viagem pro Paraguai para conhecer as instalações de mineração dele. A gente rodou 1.500 quilômetros no Paraguai, conhecemos cinco plantas de mineração deles. Cara, com tudo pago, com tudo, sabe, como convidado mesmo, entendeu? Então são oportunidades, cara, que isso é muito louco, entendeu? Um reconhecimento que se eu tivesse no mercado tradicional até hoje, eu nunca teria esse reconhecimento. Dificilmente, Tipo, assim. poderia até Dificilmente. ter, mas extremamente difícil. Extremamente difícil, entendeu? Então, assim, Web3 eu falo, mano, é pra todo mundo, velho. Se você chegar com disposição pra trabalhar, irmão, tu vai conseguir, assim. Eu conheço vários caras assim que são até anônimos, né? O pessoal fala, Web3 pra ganhar dinheiro tem que colocar cara. Não. Não Não, tem. não Cara, tem. o Loki, deixa um abraço pra ele aí. O Loki aí é meu futuro sócio aí, em breve temos planos aí. Cara, ele é um menino aí de 22 anos e um moleque incrível, mano. E ele não gosta de colocar cara em nada. Só que um moleque que trabalha full time na Web3 e, mano, é genial o moleque. O moleque não aparece e, cara, tá sempre trabalhando, sempre fazendo as paradas, entendeu? Então tem espaço pra todo mundo, mano. Tem Tem espaço espaço. pra todo mundo. E até uma coisa também, isso de espaço, muita gente no mercado cripto, acho que talvez até na sociedade em geral, quando vê alguém que faz algo parecido, é competidor, é meu inimigo. Cara, se você faz algo bem feito e sabe utilizar uma troca de conhecimento, pô, tem espaço para Tem todo espaço pra mundo. todo mundo, cara. E quanto mais você agrega, mais agregado você vai ser. Sim, Sabe? É uma parada que eu falo, esse lance de concorrente. Mano, eu não tenho concorrente no mercado. Eu falo de verdade, eu tenho amigos, entendeu? Mas você é meu concorrente. Mano, é você que tá pensando assim. Eu não tô pensando, não. Inclusive, se você quiser, a gente faz uma live junto, a gente faz uma parada junto. Porque é assim que cresce, mano. é. Cresce todo mundo, entendeu? E O bolo, ele aumenta. Ele não é aumenta. só partilhado, mas Exato, aumenta. exato. E é o que eu falo, cara. Eu tava falando pra você. A gente tá em pleno bear market, várias players sendo liquidadas, saindo do mercado, comunidades fechando. E, cara, é o período que eu mais tô trabalhando. Que mais tá chovendo coisa de trampo. Então, o que eu Isso é falo, mano, se bacana. você faz o seu trabalho bem, se você se associa com as pessoas certas, você sempre vai ter trampo, cara. Sim. Fica tranquilo que você sempre vai ter trabalho. Faz o teu que o resto aparece. Exatamente. Mas é isso. Agora, encaminhando pro final, eu queria, antes de eu deixar a minha mensagem final, que uma coisa que eu quero trazer pro pessoal é porque eu sou um cara que eu gosto muito de literatura e leitura, livros, porque, assim, algo até muito pessoal, mudou a minha vida absurdamente, Sim. totalmente. Em 2013 eu decidi, eu quero ser alguém na vida. Como é que eu posso mudar? Não sei o que eu faço para ser alguém na vida. Aí eu me obriguei a ler. E eu odiava ler. Hoje em dia eu já li um bocado de coisas sobre assuntos diferentes. Hoje em dia eu tento focar em algumas coisas, mas literalmente foi um dos pontos de inflexão da minha vida, que eu tenho isso anotado, inclusive, mudou a minha vida totalmente. Hoje em dia eu me considero um ser humano melhor, significativo, em construção, mas alguém melhor. Mas foram os livros. E aí eu quero trazer esse viés até para essas conversas que eu tô trazendo com o pessoal dos livros. Sim. Então, indica um, dois livros, algum livro pra gente Legal. que tu acha significativo. Eu ia fazer meu top 3, mas eu vou fazer top 4 porque eu lembrei. E é muito louco porque eu tenho a mesma história parecida com você. Até 2019 eu não tinha lido nenhum livro. Só capítulo da Bíblia e olhe lá. E eu li a nota musical, mas livro não conseguia. Só que foi o que você falou. O que todas as pessoas de sucesso elas têm em comum? Um hábito, pelo Isso é menos. a mesma coisa. Exercício, ok. Alimentação, ok. Mas leitura, cara. Mano, é batata. Todas as pessoas bem-sucedidas que têm, cara, grandes CEOs de empresas, grandes, até mesmo atletas, os caras têm o hábito da leitura, cara. Os caras leem, né? E foi isso que eu peguei pra minha vida. Eu falei, mano, se eu quiser realmente
evoluir na vida, eu acho que eu preciso me esforçar para isso, né? E comecei em 2019, tenho até hoje a minha estante lá de livros lá, que termino um, compro outro. Hoje é meu hábito, né? E é uma parada assim, eu não leio muito porque eu tenho um problema de concentração, eu não consigo ficar concentrado por muito tempo em algo. Só que eu leio todo dia 3 páginas. E 3 páginas desde 2019 para cá já É foram muita mais de 50 coisa. livros. Entendeu? Então é aquela, foca no longo prazo. Então, assim, tipo, cara, meu top 4. Não vou falar de Bitcoin, não, tá, galera? Vou falar de livros aí que eu acho que pode Boa, até. boa. Usar. Eu acho que no top 1, assim, um livro que marcou muito é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu Sim. acho que é um livro que toda pessoa precisaria ler, assim, porque conversar com pessoas, fazer conexões é algo que, independente da sua profissão, você vai ter que fazer. Independente de qualquer coisa, o Você ser precisa fazer. humano é um ser social. Ele Exato. precisa de pessoas. Exato. Então, assim, é o meu top 1. Tem um livro que me ajudou muito num período depressivo, cara, que me ajudou a sair da depressão, assim, que é O Milagre da Manhã. Bacana. É um livro que ele foi escrito por um cara que ele sofreu um acidente em 2018 e quase morreu, e de lá pra cá ele conseguiu restaurar a vida dele lá e tal. E assim, é um livro que mexeu muito comigo e me ajudou bastante nesse processo, eu indico pra todas as pessoas, tá? E aí, falando um pouco de finanças, tem dois. Primeiro, pra quem nunca leu nada sobre finanças, é um livro bem simples, eu acho que faz toda a diferença, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro simples, é fácil de entender e você consegue ali trazer ali o conteúdo do livro muito fácil. E o quarto, né, que seria também sobre finanças, é A Psicologia Financeira. É um livro que recente, bom. eu acho que ele foi escrito em 2022 ou 2023. E, cara, é do Morgan alguma coisa. Morgan Housel, eu acho. Isso, esse cara, se não me engano, é Nobel de alguma coisa, ganhou um Nobel aí. É um livro muito bom, cara. Muito bom, assim. Ele é um pouco mais complexo ali e tal, é um livro mais longo, mas, cara, é muito bom, assim. Eu acho que toda pessoa deveria ler, E assim. traz a teoria que a gente chama de economia comportamental, que foi ali estreado mais ou menos em 2012 pelo Daniel Kahneman, o cara psicólogo, ele ganhou o Nobel de Economia. É, exato, Rápido e exato, devagar o livro exato. lá. Rápido e devagar. Esse livro é muito bom também, Muito cara. bom. Muito bom. Ah, esse livro é muito bom. Mas agora para deixar a mensagem final pro pessoal, assim, qualquer coisa que quiser falar, fala aí a tua mensagem final. Bom, primeiro agradecer o convite, mano. Obrigado mesmo. O papo foi irado, velho. Ah, A gente tá foi aqui bom. mó cota conversando e o tempo foi passando e a gente nem percebeu. Obrigado mesmo. E bom, galera, siga firme nas suas convicções, né? Não entre no mercado pensando que você vai enriquecer amanhã. Eu acho que é um processo, como tudo na nossa vida. Entenda sobre Bitcoin, entenda sobre economia, mesmo que seja o básico. Entenda sobre lastro do dinheiro, sobre expansão monetária, seja o que for, inflação. Entenda sobre Bitcoin e, cara, coloca o pé nesse mercado. Seja pelo Bitcoin, seja talvez por outra moeda, eu aconselho sempre o Bitcoin, mas coloque o pé nesse mercado. E para você que às vezes está buscando às vezes uma oportunidade de transição de carreira, a Web3 está de braços abertos se você tiver aí garra para trabalhar. Esse mercado ainda precisa de muitos profissionais aí, éticos, correrias, que eu gosto de falar, né? A galera que é correria. E é isso, tamo junto. E quem quiser te seguir, procura Bom, onde? eu estou nas principais redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com o mesmo nick, o Bruno Liman, Liman com N, sempre postando muito conteúdo relacionado à Web3, economia, e é isso. Pô, irado, papo Irado, muito mano. massa. Pessoal, foi isso o vídeo de hoje. Conversa muito bacana. A gente vai, como eu disse, vai trazer sempre esse tipo de troca de conhecimento, sempre com pessoas relevantes. O objetivo, assim, eu diria, não como empresa até, apesar de que também, mas como pessoa, é um dos meus propósitos é disseminar conhecimento que possam mudar positivamente a vida de outras É pessoas. isso. Se você não coloca um objetivo como esse, a vida perde significado, eu diria. Total. Você tem que fazer a diferença positivamente. Se for para existir, que seja existindo, fazendo algo bacana, né? Exato, exato. Então, esse foi o papo de hoje. Foi muito massa, adorei. Vai aparecer. Vamos fazer isso de novo com o próprio Bruno Lima. Não sei ainda quando, mas certeza que vai ter. Eu acho que o pessoal vai gostar. Quem assistiu até o fim. Para quem não segue o Caiu de Paraquedas, procura a Sem Cripto, que vai aparecer nas principais redes sociais. Daniel Assen também. E o papo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.